Em que momento você percebeu que o verdadeiro negócio do fitness, na verdade, ele era sobre relacionamento humano? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Arena do CEO. Eu sou Ronaldo Ferreira, CEO e cofundador da BRW Sports Group. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui dividindo a mesa com duas sumidades do mundo fitness que sabem tanto do que está acontecendo agora como de negócio. Então, obrigado Gustavo, obrigado Fábio. Vamos começar a falar com o nosso público. O objetivo do nosso canal é sempre conversar com quem está no meio do jogo, quem está sofrendo as dificuldades que a gente sofre todo dia, porque o empreendedor, na verdade, ele é um lobo solitário às vezes e a gente tem que tomar decisões a todo momento. Sim. Mas antes de falar de fitness, falar de negócio, queria entender um pouquinho de cada um de vocês. Então, Gustavão, conta para nós aí de onde nasceu o seu lado empreendedor. Conta para nós um pouquinho. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui no papo. Cara, minha história começou, a gente estava falando aqui no Making Off, né? Eu não vim de família empreendedora, né? Então eu tive uma chance de ouro, que foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, né? E eu fiz lá no high school uma disciplina de marketing. E os Estados Unidos sempre teve muito à frente em marketing esportivo. Eu sempre gostei muito de esporte como praticante, fã. Nunca fui atleta de alta performance, mas fiz tudo que é esporte que você imaginar, porque gostava muito quando criança, adolescente e até na faculdade. E aí eu tive contato com o marketing esportivo nessa oportunidade e lá eu voltei falando, é isso que eu quero fazer. Até então eu pensava em fazer relações internacionais, direito, enfim. Depois falei, não, eu quero trabalhar com isso, né? Quero trabalhar com negócios ligados a esporte. E assim foi. Quando eu voltei, comecei a fazer faculdade de marketing aqui na SPM em São Paulo e aí, durante a faculdade ainda, comecei com mais dois amigos de mesmo semestre, não era na mesma turma, mas mesma época estavam na faculdade comigo, a gente começou a fazer eventos esportivos. E aí vender patrocínio, aquela que você vende o patrocínio e põe a bebida para gelar para servir do patrocinador. Então, batendo escanteio, cabeceando e fazendo tudo que você pode ali. O máximo enxuto possível começou na mesa de jantar da casa de um dos três ali, que a gente começou a frequentar depois da aula. E ali começou a jornada de empreendedorismo ali desde o segundo ano de faculdade, né? Pouco tempo depois eu resolvi entrar no mundo corporativo, o negócio estava começando, né? Muito, muito preliminar, e aí as contas apertaram na minha casa, eu falei, cara, não dá, eu tô adorando o que a gente está fazendo, mas eu não tenho grana para investir, nenhum dos três tinha na época. Mas não é só não ter a grana para investir, é também não ter a renda, né? E aí já na faculdade eu falei, eu preciso começar a ajudar, ainda morava com meus pais, preciso começar a ajudar as contas em casa. E aí falei, vou para o mundo corporativo, saí e fui. E fiz 2 anos e meio em 2 empresas diferentes de estágio na área de comunicação e marketing. Sempre comunicação e marketing. Sempre comunicação e marketing. E aí eles me chamaram para voltar, esses 2 amigos que estavam como sócios da empresa, me chamaram para voltar. Agora a gente começou a tirar aqui R$2.000 por mês. Topa, era mais ou menos o que eu tirava na época. Eu falei, vamos embora, né? Tô de volta. Mas por inexperiência dos 3, a gente não combinou bem algumas regras do jogo de uma... Não vou dizer nem de um acordo societário, né? Já seria muito evoluído. Eu tô falando nem num guardanapo. Vamos embora, voltei e assim foi. E eu criei uma expectativa de voltar como sócio, talvez numa participação menor do que eles, Tá né? bom. Porque eles ralaram aqueles 2 anos e meio que eu fiquei fora, e então eu achava justo, mas como eu voltei com papéis parecidos, a gente dividia a responsabilidade em 3 igualmente, eu imaginei que a gente fosse ter uma sociedade do tipo 45 e eu 10. Uhum. E quando a gente, depois de 1 ano e tanto trabalhando junto e fazendo a coisa rodar, que a gente era muito movido por vamos fazer acontecer, a gente sentou para conversar sobre isso, e aí eles achavam que eu não tinha que ser sócio, eu falei, putz, mas os nossos amigos, e a gente tinha muitos amigos, né, em comum por causa da faculdade, todos trabalhando, cada um, a maior parte não empreendendo no mundo corporativo, nas empresas, nas áreas de marketing das empresas ou em agência de comunicação, a maior parte deles, ganhando o dobro do que a gente ganhava, né, mais ou menos. E aí eu falei, putz, eu topo, eu entendo que é um sacrifício nosso essa remuneração aquém do que a gente poderia estar se estivesse no mercado, porque estamos construindo um ativo que é a empresa. Se eu não estou construindo um ativo para mim, aí eu não sei se faz sentido para mim, né? Então, ou das duas, ou eu vou ter a remuneração parecida, ou eu vou construir. E aí deu essa dor de barriga ali, a relação estremeceu, e aí eu falei, putz, vou sair, então vou fazer outra coisa, né? Mas tudo numa boa. Foi um pouco doído para mim, mas foi parte do aprendizado de 20 e poucos anos, né?
E naquela época, minha namorada da época trabalhava numa agência de comunicação, na parte de ativação, que chama Ogilvy Action. Ogilvy é uma agência inglesa, se eu não me engano, uma multinacional, que tem uma parte de ativação, promoção. E a Ogilvy atendia a Biofenac, o spray aerosol do laboratório Axê, que era patrocinador da Fitness Brasil. Ah, tá. E aí ela, numa reunião na Ogilvy, para cuidar das ativações de Biofenac na plataforma da Fitness Brasil, especialmente nos eventos, na época tinha evento em Santos, Salvador, São Paulo, enfim. Ficou sabendo de uma vaga lá e comentou comigo. E eu não tinha falado para ninguém ainda que eu ia sair, porque era uma coisa muito nova. E como a gente tinha muitos amigos em comum, eu não queria espalhar notícias sem estar bem combinado com eles primeiro. Quando ela me falou isso, eu falei, não custa nada conversar, né? Eu nem sabia não sabia da existência da Fitness Brasil, né? Isso que ano, desculpa? Isso foi em 2007. 2007? 2007, faz quase 20 anos, né? E aí eu fui bater um papo com o Valdir, fundador da empresa, e aí o santo bateu ali, ele já ficou animado, eu fiquei animado, e aí ele me fez uma proposta. Eu vou abrir os números porque pouco importa, e eu tô falando de 20 anos atrás. Na época, chamava Tática a agência, eu estava tirando 2 mil, assim como os meus sócios, quer dizer, os donos da empresa na época. E aí o Valdir me fez uma proposta, eu não falei quanto era, não foi assunto, mas ele me fez uma proposta de 3 mil reais. E eu pedi para pensar, mas nada a ver com os 3 mil reais, era muito mais porque eu tinha acabado de decidir, eu ainda queria conversar com eles, tinha projeto para entregar, eu ia esperar, ia terminar de entregar os projetos, não ia deixar ninguém na mão. Nem saído totalmente do... Exato, então era uma coisa nova, só porque apareceu, vou lá conversar, não custa nada, né? Não estava decidido. Mas ali o Valdir já mostrou que não era bom de negociação, porque eu saí, deu 15 minutos, ele me ligou para aumentar a oferta para 4 mil. E eu falei, não, olha, eu pedi para pensar não por causa de... Não, mas gostei muito de você e tal, eu quero aumentar a oferta. Eu falei, tá bom, mas eu quero pensar do mesmo jeito, tá? Não, tudo bem, mas pensa já com essa oferta. Subiu a oferta de 3 para 4. Não, obrigado, mas eu preciso pensar um pouquinho. Aí deu 2 dias, eu pensei, conversei com eles, né? Abri o jogo, foi totalmente transparente. Falei, eu fico até terminar esses projetos que tinha mais... Era fim de ano, outubro. E aí, comecinho de dezembro, eu comecei na Fitness Brasil, dezembro de 2007. E lá, embora tenha entrado para cuidar de marketing, e era o marketing de um homem só, né? Não tinha um departamento de marketing, então era só eu marketing naquela época. Fui começando a absorver, enxergar lacunas na empresa de gestão em que ninguém tomava conta, né? E aí eu tive muita iniciativa assim, de enxergar. Se ninguém está fazendo, vou lá eu e faço. Vou lá eu e faço. Bom que mesmo o Valdir te dando carta branca também, você tem liberdade. É difícil quando o cara entra numa empresa novo ainda e quer começar a mudar. Eu já Não, ele me deu uma liberdade até irresponsável, de alguma forma. Demais, né? O que foi muito bom para mim, porque foi a oportunidade para eu aprender, né? Eu nunca tive problema em assumir responsabilidade, né? Então... algumas decisões, a gente foi criando uma relação de confiança, e aí na época tinha empresa sondando a Fitness Brasil, né, uma multinacional, estou falando de 2008. Caramba. E aí nessas conversas de possível M&A, ele ficava muito envolvido, emocionado com o assunto, e aí tem todo o vocabulário em inglês dos termos, né, do universo do mercado financeiro e de M&A, valuation e EBITDA, não sei o que, coisas que ele não sabia, e eu também estava aprendendo, porque também não tinha vivido isso, mas ia atrás, né? E como eu tinha feito intercâmbio, o inglês não era um problema para mim. E aí ele começou a ver ele começou a me colocar junto nessas conversas, né? E pouco tempo depois começou a delargar, né? Falei, não, conversa você com eles, porque eu fico tenso, não sei o quê, e você consegue conversar a mesma linguagem. E aí eu fui aprendendo sobre isso, né? E aí eu tenho um amigo de infância que é do mundo financeiro, né? Fez economia, depois contabilidade, amigo de 3 anos de idade, que inclusive o Bernardo fez INSPER com ele, Alexandre Santini. E aí eu ia conversar com ele, porque ele trabalhava na Deloitte com M&A. E aí eu falava, tá rolando isso, aí ele me dava aula lá, eu ia na casa dele à noite, né, porque ele trabalhava, eu também, aí eu ia pra casa dele à noite, falava, não, tô perguntando isso, não, isso aqui você tem que olhar isso, eles vão perguntar isso, você tem que fazer isso aqui, tem que estar na ponta da língua, você não pode demorar para responder. Então eu fui aprendendo muito ali, aí fui fazer pós, tal, e comecei a me aprofundar mais em conhecimentos de finanças, que eu tinha a base fraca de finanças, porque na faculdade de comunicação até tem, mas você acha que não vai usar depois, né? E aí depois quando você precisa, você fala, podia ter prestado mais atenção nessa parte da faculdade, mas faz parte. E aí, enfim, aí comecei a me inteirar e aí a proposta dessa multinacional foi colocada na mesa, mas de uma forma com um valor que eu achava que não valia a pena a venda.
E aí, para entender isso, eu fiz abri uma planilha lá que ficou monstruosa depois e comecei a pegar o histórico, mapear, né, levantar as informações históricas e colocar todas lá, um pouco baseado no que eles perguntavam. Estão perguntando é porque deve ser relevante, né? E comecei a projetar para frente. Falei, e não projetar assim, vou crescer 15% da receita e 5% o custo e a margem vai fazer assim e pronto, tá lindo. Projetar na vírgula. Quantos metros quadrados a gente consegue vender na feira, quanto a gente consegue corrigir o preço do metro quadrado e o custo. Fui na vírgula e vendo o efeito disso ao longo do tempo. E aí apresentei o Valdir, tinha um sócio na época, o Douglas, e apresentei para eles. Falei, olha, a proposta que trouxeram é essa, como vocês viram aí que eles mandaram, mas eu acho que se a gente arrumar a casa e pilotar direito essa empresa, direito que eu quero dizer, tinha questões muito básicas de empreendedorismo. Sim, quanto tempo tinha a Fitness Brasil até então? Nossa, a Fitness Brasil tinha fim da década de 80. Caramba, existia desde lá já. Muito tempo. Com o Valdir. O Valdir tinha um espírito empreendedor muito forte, né? Mecânica, né? Na época era uma outra empresa que chamava Mecânica de Produção, o Douglas tocava, era uma agência de promoção, que o Douglas encabeçava a operação. Já existia a feira. Mas ela não existia como empresa, era um CNPJ único da mecânica. Entendeu? Mas o ponto é que eu mostrei esses números e eu não sabia quando fui, mas a operação da Fitness dentro da mecânica era deficitária. Quem sustentava era a mecânica. Caralho. A operação da Fitness dava prejuízo. Você soube quando chegou lá. Soube quando cheguei lá, mas é porque... E aí não é culpa do Valdir, não, porque quem disse para ele foi o contador. Falou que ele estava precisando pôr dinheiro na empresa, na época ele tinha uma casa na praia, vendeu a casa na praia para poder injetar o capital na empresa. Então você já vê, né, o nível da gestão como estava imaturo ainda, né? E aquelas questões básicas de empreendedorismo, misturar pessoa física com pessoa jurídica, tudo. Sim. Bom, então, todo mundo passou por isso aí. Exato. Então o que aconteceu ali foi, eu apresentei o plano e eles olharam e falaram, pô, se você pilotar isso aí e fizer isso acontecer, você vira sócio, porque a gente está tomando prejuízo, fica com uma parte da empresa. Então foi assim que eu me tornei sócio. Que legal. Eu saí, entre aspas, né? No começo fiquei com as duas posições, marketing e a liderança geral da empresa, da direção executiva, e comecei a pilotar e executar aquele planejamento que eu tinha feito, né? E foi curioso, porque nesse dia, eu nunca esqueço, a Célia era a financeira da época, o Valdir chamou a Célia na sala e falou, Célia, abre todos os números da empresa para o Gustavo. E ela achou estranho, porque todos os números eram o salário dela, que já tinha mais tempo de casa, enfim... E eu fiquei naquela situação meio desconfortável, né? Para ele fazer isso aqui, para você fazer isso aqui, você vai precisar de todos os números. Eu falei, sim, né? Não tem quem administre sem olhar os números, né? Senão não é administrar. E aí foi assim, aí eu assumi a gestão da empresa. Depois de um tempo que ficou difícil conciliar as duas coisas, trouxemos uma pessoa para cuidar de marketing, assim o negócio foi crescendo. A gente performou antes do tempo que eu tinha feito, bateu os resultados que eu tinha projetado, aliás, superamos, e aí sim eu me tornei sócio da empresa. Enfim, aí... E você tinha essa pulguinha do empreendedorismo antes? Porque você começou com os meninos, mas antes disso, você lembra de alguma coisa que te chamava atenção? Cara, quando eu fiz o curso lá do Empretec, do Sebrae, eu lembro de insights que ali eu me dei conta de que eu já tinha algum interesse, né? Por exemplo, eu lembro com um amigo de ensino médio ia conversar com o pipoqueiro da porta da escola e a gente perguntava quantos sacos de pipoca você vende aí por dia? A gente falou, não, acho que ele deve gastar uns 15 centavos no saco de pipoca, se ele vende a R$2, qual que será que é a margem? Eu lembro da gente ter essas conversas e quando eu fiz o Empretec, eu me dei conta, ali talvez tinha uma semente de interesse sobre o universo de empreendedorismo. Mas acho que muito preliminar, não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que... a gente não percebe também às vezes, né, cara? Eu olhei para trás aí, até fazendo as perguntas para vocês, e comecei a olhar e falei, cara, sempre teve alguma coisinha que estava me jogando para isso, né? Mas eu acho que no meu caso foi assim, as oportunidades foram surgindo e eu fui abraçando. Quando eu via que tinha um espaço para eu fazer mais coisa do que eu fazia, eu sempre fui um interessado em aprender, curioso, e aí as coisas foram acontecendo. Não foi uma coisa, tinha esse espírito empreendedor desde criança e assim foi. Não, foi... Aconteceu. As oportunidades foram se abrindo e eu não titubeei para abraçar, entendeu? No final é isso. Mas legal, legal. E você, Fabião, conta para nós aí. Teu histórico no empreendedorismo. Cara, história. É diferente, bem diferente do que o Gustavo comentou, porque assim, eu desde criança eu sempre fui muito inquieto e nasci num ambiente, eu acho que é a combinação de duas coisas que a gente chama de genótipo e fenótipo, né? Genótipo é a nossa genética e o fenótipo é o ambiente que você transita. Então, quando você combina essas duas coisas, você acaba sendo direcionado para esse lado. E eu,
acredito que a minha natureza sempre foi uma natureza muito inquieta, de alguém que quer fazer alguma coisa diferente, né? Um espírito crítico muito forte de querer fazer uma coisa diferente e construir algo diferente. E, ao mesmo tempo, eu nasci num ambiente muito empreendedorismo, muito de cabeças empreendedoras. Um exemplo, meu avô veio do Líbano com 14 anos e fugido de uma guerra, sem dinheiro, sem falar uma palavra de português, sozinho no navio, entendeu? Com 14 anos, né? E o cara chega aqui e, de repente, ele constrói uma vida muito doida. E ele não é que ele ficou em Santos ou ele ficou em São Paulo. Ele foi para o norte de Mato Grosso, naquela época, né? Há mais de 100 anos isso. Então, assim, quando você olha para tudo isso, e nos papos que eu tinha com ele, quando criança e adolescente, quando os netos falavam com ele, assim, sobre... Ele perguntava, né? Como é que você tá? Tá trabalhando já? Tá fazendo isso? Ele incentivava a gente a começar a trabalhar muito cedo. Cedo, eu tô falando cedo, 12, 13, 14 anos, cedo, né? E aí e as pessoas falavam, não, eu tenho medo de os primos, né? Eu lembro o primo falando assim, eu tenho medo. Medo do quê? Medo do quê? Não tem que ter medo. Você tem que fazer, tem que ir lá e fazer, né? Então, acho que tem duas coisas que para mim foram que sustentaram muito para mim a vida toda. O Gustavo sabe disso, porque a gente está nessa luta aí há um bom tempo, juntos, né? Que é essa parte essa inquietação e, ao mesmo tempo, tem que ter muita coragem. Você tem que ser corajoso para enfrentar as dificuldades. E é uma coragem responsável, mas uma coragem com arrojo, né? Sem medo. Sim, né? Porque tem oportunidade. E no nosso mercado nem se fala. Exato. Na minha opinião, no nosso mercado... A gente não pode reclamar de nada, de né? nada. O nosso mercado só em cresceu. todos os aspectos. Eu falo do esporte, eu falo da performance, eu falo das academias, a gente fala de tudo, de tudo. Nosso mundo é um mundo com inúmeras oportunidades. E eu enxerguei isso lá atrás, eu comecei a perceber isso. Eu falei, cara, isso só vai crescer. Mas, enfim, então eu tive essa influência. Meu pai também teve essa influência, sempre foi um cara que começou um negócio do zero, imagina, em 1974, chegar para a família e falar, 74, hoje quando a gente fala de luta, de jiu-jitsu, de judô, de karatê, hoje esses esportes são populares. Sim. Eles dão status para as pessoas que participam. Já são profissionais. Na década de 60 e na década de 70, os praticantes de lutas marciais eram marginalizados, muitos deles. Não era uma coisa muito popular e muito bem vista, muito bem aceita. E ele decidiu, em 1974, por causa da gente, eu tenho mais 2 irmãos, eu sou o mais velho, fazia judô já e não tinha um kimono adequado, e a gente começou a gostar do jogo, a gostar da brincadeira, a participar das competições, né? E bem nas competições, ele falou, pô, tem um kimono melhor para essa garotada aí? Não tinha, né? Meio que saco de estopa na base da sarja básica, né? Aí ele falou, poxa, eu vou montar um negócio desse. Aí ele comprou de um japonês um negócio muito básico e começou a fazer isso em casa. Caramba. Porque ele tinha um outro negócio que ele trabalhava, que era um outro negócio dele. Ele tinha uma loja de automóveis no centro de São Paulo. Nada a ver com o kimono, que podia ser malharia, Nada né? a ver. Ele tinha um negócio com o meu avô e com o meu tio. Eles tinham um negócio bem legal no centro de São Paulo. Era onde tinham as lojas de automóvel, né? Nessa época a galera ia lá nos anos 60, 70, no centro da cidade para fazer negócio de carro. Ia para a cidade. Para a cidade. Né? Tanto é que ele saía de casa naquela época e falava, vou para a cidade. Cidade era lá no centro. Né? Uhum. E aí ele começou isso no quintal, na garagem de casa. E ele mesmo fazendo as primeiras modelagens. E ele era um cara que sempre teve muita habilidade manual. Inclusive pintava, fazia muitas habilidades, tinha muita habilidade manual. E ele mesmo começou a aprender a desenvolver moldes. Então ele começou a fazer, ele mesmo pôs a mão na massa.
né, no começo. A única coisa que ele não fazia no começo era costurar os kimonos, ele tinha já. E aí a coisa começou a andar, e, enfim, resumo da ópera que eu nasci nesse ambiente e vi o cara fazer o primeiro kimono, que foi para mim, coincidentemente foi para mim, ele fez um kimono que teve alguns ajustes, tipo um alfaiate, né? E ele foi fazendo isso, e aí, dali a pouco, enfim, foi o primeiro kimono trançado, o primeiro kimono azul do Brasil. Mesmo? Em 8 anos. Primeiro azul do Brasil. Primeiro azul do Brasil, o primeiro kimono trançado, o primeiro kimono jiu-jitsu trançado, enfim, ele foi um inovador nesse setor. A empresa, em 8 anos, ela começou a liderar o mercado brasileiro, foi uma estilingada muito rápida. Obviamente, rapidamente saiu da garagem de casa, foi para um espaço ali em Moema, aqui em São Paulo, muito, muito conhecido até. Todo mundo que mora em São Paulo, pelo menos na Zona Sul, conheceu esse espaço. Hoje, obviamente, o mercado mudou muito. Meu pai faleceu já, e quem toca a empresa é meu irmão mais novo. Toca ela seguiu, então. Muito, segue. Ela tem 52 anos de história. E, enfim, eu nasci nesse ambiente, né? E aí, para mim, e durante muito tempo, eu estava lá com ele, né? Muito jovem, eu estava lá com ele. E como eu fazia judô e com 16 anos, eu e um outro amigo meu, nós fomos rapidamente, até de forma precoce, nós nos transformamos viramos na época faixa preta, né? E o faixa preta podia dar aula para criança, né? Sim. Não existia o CREF, não tinha essa... e já existia essa condição para poder dar aula para criança, em escolinha, e aparecia muitas oportunidades lá na empresa chamada Dragão Kimonos. E aparecia muito, escuta, eu preciso da indicação de um professor. Então, para a escola. Então, eu já com 16, 17 anos, eu já tinha uma agenda cheia de trabalho dando aula para criança. Olha que legal. Né? E ajudava nos outros horários, estava lá com ele, ajudando ele. Eu era o office boy oficial da empresa, né? Porque na época era tudo, tinha que ir no banco lá no centro da cidade. Tudo era papel também, né? E era exatamente, batia... Malote. Como é que a gente recebia? Era bater duplicata na máquina de escrever. Não, era uma... Então, eu trabalhava com ele, separando kimono para as caixas, para encaixotar, para enviar, fazia tudo, né? Que o que a gente chama de expedição. Ajudava no corte. Então, eu passei um tempo com ele, até uma hora que eu falei, não, eu quero fazer meu negócio. E a primeira experiência de empreendedorismo foi lá dentro mesmo. Eu falei, pai, na época, essa é só da geração mais antiga, vocês que são bem mais jovens, vocês não sabem, a OP, que é uma marca super... Ocean Pacific. Ocean Pacific, é uma marca explodiu aqui no Brasil com roupas com surf style, né? E aí, surfwear. Então, e tinha uma calça de elástico que era super confortável e que todo mundo gostava. Eu falei, peraí, vamos começar a fazer essa calça. E eu eu empreendi. Falei, pai, eu quero fazer um negócio. Tá. Eu só quero o que eu preciso. E eu tinha lá meu dinheirinho já, porque eu já dava aula, tal. Falei, eu vou lá no centro, nos caras que a gente compra tecido, vou comprar o tecido. Ele falou, mas sério? Não, eu vou. E aí eu fui sozinho lá, escolhi o tecido. O dono da loja de tecido, que era amigo nosso, era sócio lá do Sierra Habib, né? Brimo, lá do Sírio, me ajudou lá a escolher os tecidos para isso. E aí eu vim, ele me ensinou a fazer o molde, fiz o molde, mandamos costurar e começamos a vender. Eu lembro que, só uma passagem, eu mesmo, nessa faixa etária, coloquei umas amostras numa sacola e fui lá no shopping Ibirapuera, oferecer em algumas lojas. Eis que dou de cara com uma loja de roupas brancas, era novembro, e aí o dono da loja estava lá, ele falou assim, mas você tem condições de me entregar quanto disso? Eu falei, olha, quanto você quiser, que tamanho que você quer? Aí ele fez eu quero 200 de cada, P, M, G e GG.
E aí eu falei, como Respirou assim? fundo, falou 200, Quanto né? custa? Eu, preço tanto, né? E aí eu cheguei e falei, olha, eu tenho um pedido aqui de 800 Pelo menos você calças. fez o custo para uma calça, você não fez o custo para 200. Por quê? Né? Porque era a época de Aumentou a final do ano e eles vendiam muita roupa branca para tudo quanto foi lugar. Uhum. E aí, nossa, foi imagina, um garoto com de 16 para 17 anos. Mas é lindo, né? Isso. E aí a coisa, né, começou a andar, enfim. Mas aí apareceram outras coisas, porque paralelo a isso, eu era atleta também, eu viajava muito, então eu tive que tomar muitas decisões. Mas para não me alongar, o que é importante, em vários momentos eu trabalhei para outras empresas. Uhum. Né? Eu fui executivo de outras empresas, principalmente de academias. Né? Sim. Meu negócio sempre foi academia. Comecei dando aula, mas o meu negócio não era só dar aula, eu queria a gestão do negócio. Desde cedo eu entendia que existia uma carência na gestão do negócio. E eu queria arrumar. Sabe quando você vê uma coisa errada, você quer ajustar, você quer organizar? E isso, para mim, me despertou muito, isso muito cedo, já no final dos anos 80. Né? E eu estava na Companhia Atlética, que foi o berço do meu aprendizado. Lá foi o berço do meu aprendizado, onde eu tive a oportunidade de trabalhar lá por meio do Ricardo Delia, que foi o cara que foi o fundador lá. Né? Hoje, obviamente, o Ricardo já faleceu, precocemente, inclusive. Foi um dos maiores empreendedores, o Ricardo, do nosso setor. Ricardo Delia é um dos maiores empreendedores, a gente está falando de empreendedorismo. Sim. É um cara para se citar. Legal. Ele foi o primeiro empreendedor, o primeiro cara, o primeiro visionário que falou: o Brasil tem potencial para grandes negócios. As primeiras grandes academias foi ele quem fez. A Companhia Atlética foi ele quem fez. Né? A Physis foi ele quem fez, que não existe mais. A Fórmula, que hoje ali a Bodytech do Eldorado, foi ele quem fez. Né? Então ele tem inúmeros projetos, tem outros mais. Né? Mas esse cara foi o cara que começou a fazer coisas que na época ninguém no mercado olhava e falava: mas como é que isso vai dar certo? Né? E na Companhia Atlética, na época, a gente tinha mais de 5 mil alunos, pagando um ticket altíssimo. Né? Falando da primeira unidade da Kansas. Então, mas eu enxergava que eu precisava trabalhar em ambientes, esse é o ponto. Eu queria empreender, minha cabeça era de empreendedora, mas eu precisava trabalhar em ambientes porque nesses ambientes de ponta eu ia aprender uma série de coisas para depois eu poder empreender. É isso aí. Então, para mim, sempre foi um investimento interessante. Né? Eu entendia... posso dizer que a minha carreira foi combinada, até hoje ela é um combinado de momentos estratégicos de aprendizado para poder eu colocar em prática no meu olhar empreendedor, né? Nos negócios empreendedores. Hoje a gente tem a Fitness Brasil, que é o que todo mundo conhece, né? Tem a consultoria, que tem 32 anos já. Saba Consultoria. Saba Educação e Consultoria. Ela funciona há 32 anos, ela não nasceu para ser uma consultoria, ela nasceu automaticamente. As pessoas me ajuda a montar uma academia, me ajuda a organizar uma academia. Dali a pouco eu estava com uma série de clientes e isso até hoje funciona. A história é muito parecida com a tua própria história anterior, né? Com a relação das calças e tudo foi aparecendo porque você se prestou, você entendeu um nicho, entendeu um mercado. Foi a primeira empresa, hoje tem um monte de gente que faz consultoria e foi a primeira porque na época, né, eu nunca imaginava isso. Você fala assim, nossa, você vai montar uma empresa de consultoria? Não, nunca pensei nisso. Só que aí um cliente me procura, o primeiro foi em Foz do Iguaçu: escuta, você me ajuda a montar uma academia aqui? Eu falei: mas por que você quer que eu te ajude? Não, porque você trabalha em academia, você deve saber montar. Eu falei: tá bom, vamos lá. É a história da coragem, né? A história da coragem. Não, vamos embora, vamos lá. Como é que nós vamos fazer? Aí eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou me aprofundar. Como é que a gente faz? Né? E dali apareceu a segunda, a terceira, quando eu vi, eu tinha, sei lá, 30 clientes. Né? Aí eu montei uma estrutura, acho que eu tenho uma consultoria. Montei uma equipe. Exatamente. Você vê como a teoria ensina uma coisa e a prática. As pessoas me chamavam de consultor. Eu falava: não, eu sou professor. Né? Até eu aceitar essa nomenclatura, que até hoje isso não é uma coisa meio... Porque, para falar a verdade, por trás de uma consultoria, na verdade, hoje a consultoria ela mudou. Né? Ela fez 32 anos esse ano, também é maio também. A gente comemorou 30 anos há 2 anos, fez um grande evento com todos os meus clientes, foi muito legal. Mas a consultoria se transformou num ambiente que combina consultoria, mas combina aconselhamento. O que eu quero dizer? Vários clientes meus hoje, eu sou mais um conselheiro deles do que um... O valor está aí, na verdade.
E a gente trabalha com clientes, as nossas relações são de longo prazo, isso é muito legal. Eu não trabalho... a gente trabalha com poucos clientes e com clientes que a gente acredita que o trabalho avança. Quando eu vejo que o trabalho não avança, a gente mesmo fala, ó, não faz sentido a gente continuar, porque senão a gente está perdendo, eu sempre falo, vocês estão perdendo dinheiro, eu estou perdendo tempo. Para mim, fazer alguma coisa sem gerar resultado, para ganhar dinheiro, não faz sentido. Então, isso que eu ia falar, consultoria hoje, né, a gente lá na empresa já buscou, já teve diversos consultores, mas tem consultor que vem com a formataçãozinha do bolo dele, e ele aplica o que aplica para uma empresa nossa como distribuição, a mesma coisa que ele aplicou para uma empresa que era uma pizzaria, a mesma coisa que ele aplicou para uma multinacional, e não funciona. Por isso que é mais essa parte do aconselhamento, que é o segredo de toda a consultoria. O nosso projeto, desde sempre, desde o começo, ele é totalmente personalizado. E o cliente me procura e fala assim, Fábio, vem fazer, eu quero te contratar para você vir aqui fazer um treinamento de 3 dias, faz uma imersão que eu quero fazer uma revolução na minha academia. Eu falo assim, não vou, porque não é isso. Não funciona. Não funciona. Não tem fórmula mágica. Não existe, cara. Não existe. Não tem consistência, né? É um lampejo, mas e depois? É que o pessoal busca muito atalho, né, cara? Que é muita velocidade e atalho. O nome disso, tem um nome para isso. Né? O nome disso é o seguinte. A motivação é o atalho. Uhum. E a disciplina com constância é a parte mais difícil de fazer. Entendeu? Então, quando você busca um atalho, você quer uma motivação momentânea. Motivação é efêmera. Cara, você faz um trabalho com a equipe, você deixa todo mundo motivado nos próximos 7, 10 dias. E depois volta ao normal, cara. Porque se você não tiver uma constância e disciplina por trás de um processo absolutamente integrado de gestão, com liderança, com gestão organizada, rotina, com processo, né, que gera rotina. Se você não tiver disciplina com a constância, isso não vai funcionar. É verdade. Então, assim, o grande desafio, e a gente aprendeu isso na prática, né? Estudando, obviamente, mas na prática, com as dores nossas e dos nossos clientes. Por que não funciona aqui? Porque eu não tenho um interlocutor adequado. E aí, quando eu não tenho no meu cliente o interlocutor adequado que compra a ideia e que bota aquilo para funcionar, não funciona. Aí a gente sai fora. É interessante porque eu estava conversando esses dias até com o time nosso lá, a gente estava falando o seguinte, cara, se a gente pegar os últimos 10 anos, a gente desligou mais clientes do que o cliente se desligou da consultoria. Caramba. É interessante isso. O Gustavo sabe. O Gustavo acompanha. Às vezes eu falo para ele, tô largando um cliente. Ele falou, sério, tô largando um cliente. E a gente demite o cliente mais, assim, a palavra meio feia assim, mas a gente demite o cliente mais do que eles nos demitem. Vai muito da proposta de valor que vocês querem também. Então, o empreendedorismo, de maneira geral, na minha cabeça, ela não para. E quando você falou uma coisa no começo, só para fechar, nós estamos numa fase. Essa fase não vai passar nunca. Porque a hora que a gente realizar alguma coisa, a gente vai construir outra. Exato. E eu não consigo... A minha inquietação, ela é essa. Né? E é uma inquietação com... Então, para mim, assim, não existe parada. Eu estou só esperando dar um tempo aqui para poder pegar mais uma coisa aqui, para poder mais pegar uma coisa aqui. É isso. Né? Esse é um ponto. A cabeça nunca para, nunca dorme. A gente sonha acordado, à noite está pensando em negócio. Quantas vezes você não acorda? Deixa eu anotar isso aqui, né? Para eu poder voltar a dormir, senão direto. A gente não vê um ponto final, né? A gente só vê mais um próximo ponto. Entretanto, a gente tem que estar... Eu falo muito para muita gente que me pergunta onde entrar, que negócio entrar, tem muita gente tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí que você se perde também, porque tem o empreendedor que executa e tem o empreendedor que sonha. Né? Então tem um cara que ele cria um negócio, mas está sonhando, ele não se preparou para aquilo, não teve processo, não teve rotina, não sabe o que está fazendo direito, daí já pensa em dar um pouquinho errado, já vai para outro. Então assim, não há foco, e sem foco você não consegue ter disciplina, você não consegue ter resiliência, enfim... E para aí. Eu lembro que você comentou em algum, não sei se foi no CEO Meeting ou foi em outro canal teu, que você falou que depois da pandemia, você chegou a sair da Fitness Brasil. Sim. E aí na pós-pandemia, voltei. Você voltou. E o que te ensinou nesse período de liderança e resiliência, assim?
Bom, ali foi uma aula de resiliência, né? Se puser todos os ingredientes possíveis entre mudanças de ambiente de negócio, de macroambiente, microambiente, pessoalmente eu estava numa transição também tumultuada, então foi um desafio grande de resiliência, mas eu saí da fitness em 2018, da operação da fitness, não da sociedade, né? Do dia a dia, da função, em 2018 para montar um outro negócio. Olha como o mundo dá voltas, com um dos sócios que estava comigo naquela empresa na Tática, né? Que é o Marcos, que é o Marcão. Você vê, a gente não se entendeu para azeitar, acomodar a relação quando eu voltei lá para a Tática em 2007, 6, 7, mas superamos, né? No sentido de entendemos que ali era todo mundo muito imaturo, enfim. E aí quando eu estava pensando em sair da operação da Fitness, já tinha ali 11, 10 anos de atuação e alguns desafios que eu estava cansado de lidar com, eu achava que, enfim, precisava de novos ares, e ele estava num momento parecido, tinha vendido a Tática, estava na operação da empresa que comprou, mas estava infeliz, a gente começou a conversar, vamos montar um negócio a gente, tem um alinhamento bom de princípios e valores, a gente não vai errar de novo como erramos lá atrás, vamos combinar as coisas direito. E assim a gente começou, uma empresa que chama Vega Esportes, faz corrida de rua, triatlo, natação. Legal. Tem uma parte ligada a atletas, porque lá um dos sócios é um ex-jogador de futebol profissional, então tem sempre no universo do esporte. Isso foi em 2018. A pandemia veio em março, pelo menos Brasil, né? O fechamento lá por volta de 15 de março de 2020, e eu estava na operação da Vega, mas a gente vinha de um background forte de eventos, então estava começando com eventos. A Fitness teve que parar, né, pela pandemia, e a Vega também, né? Então, só que a Vega num estágio muito preliminar. E aí a gente, para complementar o caos, pelo menos do lado profissional, não vou entrar no pessoal, senão a gente fica até amanhã aqui, a gente teve uma desorganização societária também, um desarranjo societário, as ideias Na Vega, né? Não, na Fitness. Na Fitness, naquela época. Naquela época, ali em 2019, um pouco antes da pandemia, mas a pandemia veio e agravou, né? E aí ficou claro ali que não dava... Começou em 18, né, Gustavo? O desarranjo começou em 18, com a sua saída. Exato. Porque quando você saiu, já saiu com... Mas, assim, agravou tudo e aí a gente falou, bom, precisamos tomar uma atitude, não dá mais para esse grupo societário, não vai funcionar mais. E aí o Fábio e o Zé Luiz, que não aparece muito no mercado, porque ele, de fato, é sócio da Fitness Brasil, mas só investidor, não atua no dia a dia, veio do mundo corporativo, de grandes empresas. Trabalhou primeiro com uma certa mentoria para mim e depois como um conselheiro para a empresa, depois virou sócio. A gente falou, bom, precisamos assumir o controle para a gente tentar retomar, botar esse avião para subir de novo, de algum jeito. Isso foi em meados de 2020, no começo da pandemia. Aí a gente comprou a participação do Valdir Douglas e assumimos 100%. Ah, tá, entendi. E aí a Fitness precisava de um piloto, e eu tinha pilotado 10 anos, né? Então o Fábio tinha um negócio da consultoria, o Zé já estava aposentado e não tinha interesse em pegar, e aí eu fiquei naquela, e agora? Né? E eu comecei aquele segundo semestre de 20 ainda na Vega e na Fitness ao mesmo tempo, mas quando o paciente está na UTI, o médico tem que estar 24 horas lá, não dá para querer volta. É negócio do foco. Não dava para fazer os dois, senão não ia recuperar. Né? Nenhuma a Vega começando a botar água no chope, pandemia. Peraí, esfriou os planos, né? E a Fitness naquele caos, tanto de pandemia quanto da questão societária, que foi complicada, bem complexa. Aí eu falei, bom, preciso sair da Vega, ou da função executiva da Vega para... Aí conversei com meus sócios na Vega, que foram muito compreensivos, entenderam. Eu falei, cara, não é uma questão de cansei de brincar, eu preciso, né? Ir lá, porque a chance da Fitness se recuperar se não tiver um piloto é mínima. Se tiver um piloto é alguma. Sim. Não vou dizer que é grande, mas é alguma, né? Tem alguma, pelo menos. E assim foi. Eu saí da operação da Vega, segui lá como sócio, mas não atuo no dia a dia. O Marcão, que toca lá brilhantemente a empresa da pandemia para cá, cresceu muito, faz São Silvestre, faz as provas da ASICS, Golden Run, faz... Tudo com a Vega, ainda tá a Vega. Sim, a Vega tá voando, sendo pilotada pelo Marcão. Eu faço parte do grupo de sócio. Legal. Uma reunião, continuo sócio, uma reunião de sócio por mês e eventuais trocas de contato. A gente conversa, fornecedor disso, cliente daquilo, né? A gente troca contatos e boas práticas, né? E aí voltei oficialmente para a Fitness, fiz aquele segundo semestre de 2020 um pouco com chapéu duplo e até porque tinha projeto da Vega, eu precisava terminar de entregar, não ia deixar na mão. E aí, oficialmente,
100% dedicado a Fitness Brasil de volta em 1º de janeiro de 2020. 1º de janeiro mesmo, que naquela época não tinha sábado, domingo, né? Tava no meio do caos. Volta no exemplo do médico. Não tem fim de semana. Você tá lá na iminência de quebrar, você fala, cara, não dá para poupar um segundo de esforço. Então, muito trabalho árduo. A gente lidou ainda com a impossibilidade de fazer o que a gente mais sabia fazer bem, que era o evento presencial, né? Ou os eventos. Fizemos evento virtual em 2021, na época IRSA Fitness Brasil ainda, e 22 a gente pôde voltar a fazer presencial. Foram 2 anos sem presencial. 2 anos sem presencial. Então, assim, foi um movimento para a gente tem muita clareza, muito mais para a gente ficar ali com a bandeirinha, estamos vivos, não morremos, estamos aqui, pegamos o celular, eu e o Fábio ligamos para os clientes todos, alguns tinham crédito sobre o evento que ia acontecer, falou, não sumi, a empresa está viva, estou de volta, meu celular é o mesmo de sempre, você pode me ligar a hora que quiser, e a gente ali experimentou o quanto a credibilidade é valiosa. Sim. Né? Porque a gente não tinha como dizer quando a gente vai poder te entregar aquilo que você comprou, não tenho como te devolver o dinheiro agora, preciso que você confie em mim, quando puder eu vou te entregar tudo aquilo que você comprou e mais, mas tenha um pouco de paciência porque eu tô aqui tava todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. Né? E ali foi muito valioso porque 99% dos clientes entenderam e falaram, não, puta, você está de volta, eu confio, arruma a casa aí, a gente vai falando, enfim. E o evento virtual foi o que a gente pôde fazer ali como uma sinalização, fora essa das ligações pessoais, mas de forma mais abrangente para o mercado, de que a gente estava ali, a Fitness Brasil não tinha quebrado, estava de pé. E o evento virtual, ele serviu para essa função, mas em termos de movimentação econômica é outro patamar, tanto de custo quanto de receita. Então, você faz para ter a bandeirinha, porque financeiramente, se fosse ser frio e pensar só no curto prazo, não valeria a pena. Pagar, né? Que você põe o que a gente gastou de tempo para fazer, mas é o que dava para fazer, entendeu? Não me arrependo. Hoje foi muito bom. Foi bom, foi importante, mas enfim, seguiu o desafio ali. E aí a gente voltou para o presencial em 22 com uma cabeça um pouco diferente na linguagem da acadêmica da matriz BCG, lá vamos cuidar da vaca leiteira. A vaca leiteira é o evento de São Paulo, então para de dispersar esforço em outras coisas, vamos voltar com aquele evento muito forte. E os outros projetos a gente construiu para girar em torno como satélites que ajudam a fortalecer o nosso papel no ecossistema do fitness. Então, o mercado sempre foi muito carente de informação e todo mundo reclamando das poucas pesquisas e fontes que tinha. A gente falou, vamos sair do lado do problema e vamos para o lado da solução da mesa, vamos criar um panorama setorial. Então, a gente, de forma até ousada para as nossas possibilidades de momento, contratamos a UI, Ernst Young, para fazer, porque a gente falou, cara, a gente precisa de uma entidade com credibilidade, não adianta contratar uma empresa da esquina de pesquisa, tem que ser uma empresa que as pessoas olhem e falam, cara, a Fitness Brasil pode não ser, posso não conhecer a Fitness, mas a UI não ia fazer um negócio, então a gente trouxe a UI para fazer, o Panorama está indo para a 5ª edição e numa evolução muito legal de consumo dele, né, de leitores, né? Então a gente vê nos primeiros anos, quando vinha a imprensa no evento, a gente recebe da melhor forma, falava sobre o Panorama, legal, vou pesquisar, vou olhar, me manda o link do material, porque ele é gratuito, está disponível no site para baixar, em português, inglês e espanhol. Mas no começo a gente ia contar que ele existia. Nos últimos anos no evento, as pessoas já vêm, quando você comenta, não, eu já vi, já baixei. Antes de vir, já estudei, é a principal fonte, os fundos de investimento. Claro, né? Imagina, esse material é riquíssimo. Né? Então, você vê que fez sentido depois de um tempo de plantar semente e cultivar por anos. Então, panorama setorial, a gente tinha lá atrás, até 2015, uma revista impressa que chamava Fitness Business, que a gente equivocadamente deixou de fazer. Na época as revistas estavam morrendo, as impressas, né? Tanto é que eu tenho outro volume de títulos hoje bem menor, mas a gente errou ao não transformá-la numa digital, né? Porque a questão não era... não é que as pessoas não queriam aquele conteúdo, não estava fazendo sentido mais a conta de anunciante versus imprimir, mandar pelo correio. E aí a gente matou a revista, mas na volta da pandemia falou, vamos voltar, só criamos uma central de notícia online, né? Não precisa imprimir, e assim foi. E aí você entra no site hoje, tem lá uma central de notícias que chama FitBR News, que tem notícias do mercado, porque o mercado B2B, o nosso universo é o B2B, né? A gente não se esforça para falar com B2C, nosso universo de atuação é o B2B. Então tem uma carência de aonde é que eu consumo notícias. O B2C tem lá o All Saúde, 200 mil canais, os próprios influenciadores nas redes sociais, né? Mas o B2B tem onde é que é o canal? Vou na Forbes. Na Forbes é todos os setores da economia, na Exame. E a gente sente uma falta sempre, em todo setor tem que ter uma entidade, né, para validar algumas coisas. Agnóstica, que é um fator que a gente valoriza muito. Esse é o ponto, né? A Fitness Brasil,
a gente está muito bem focado e posicionado. Isso é uma coisa que a gente, desde a pandemia, né? Até a pandemia, né, Augusto? A gente tinha influências que às vezes a gente perdia esse foco. Mas por causa da composição societária. Quando a gente assumiu da pandemia para cá, a gente tomou uma decisão, cara, nós vamos focar nisso, nós vamos trabalhar com esse B2B da melhor maneira possível e a gente vai ter uma posição agnóstica no mercado, que é absolutamente importante e necessária pela posição que a gente tem, né? E nós vamos criar esse ecossistema que favorece e fortalece e valoriza o nosso produto principal, que é, como ele falou, a vaca leiteira, que Sim. é o evento. Né? Então as pessoas pedem, pô, você não quer fazer evento aqui no Norte, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste? Cara, a gente até pode fazer de outras formas. Inclusive a gente tem, né? A gente tem participações, mas a gente está criando uma situação de participações... um esforço controlado. Está presente com um esforço controlado. Sim. Hoje nós somos parceiro, por exemplo, da CAD. Nós fazemos toda a parte de curadoria de conteúdo dos eventos da CAD no Brasil todo. Okay. É uma forma da Fitness Brasil estar presente em todo o cenário nacional. São mais de 20 eventos por ano que eles fazem em vários lugares do Brasil. Então a gente está lá. Né? Mas o nosso foco e a nossa energia está concentrada nesse evento. Legal. Mas até para pegar um gancho como lição, né, saindo um pouco só do nosso umbigo de foco, né, que você falou, então acho que eu vejo o foco muito como saber falar não. Você tem que falar não para algumas coisas. Não adianta você querer fazer tudo, você tem que ser pragmático a ponto de entender. Isso aqui faz sentido? Eu vou analisar até aqui. Se aqui eu decidir não, eu vou falar não logo. Mesmo que seja um parceiro interessado em separar um pouquinho o joio do trigo, falar, não faz sentido para mim como um negócio, nada contra, mas para mim não faz sentido como um negócio. Eu dizer não rápido e não ficar dissipando energia e pôr energia, né? Tem duas coisas que a gente percebeu desde agora, a gente está conversando já há algum tempo, e duas coisas são bem características do empreendedor. A primeira é o não ter medo, e é algo que você tem que tomar cuidado, porque depois que você fica mais velho e que você começa a fazer muito número, você faz conta, e é importante fazer as contas, você não tem mais aquela cabeça que você tinha de empreendedor nato lá atrás, porque você começa a olhar várias variáveis e hoje você tem um nível de conhecimento e acesso a conhecimento que você não tinha naquela época, você começa a pensar diferente do que o empreendedor nato que você foi algum dia. Você tinha uma coragem cega, né? Talvez antes você tinha uma coragem desinformada. Eu sempre agora você tento assim, equilibrar e pensar, falo muito com o Bernardo isso, cara, e com o Rafa, a gente tem que pensar sempre com as duas cabeças. Sim. Não somente nem com uma analítica, que vê número e tal, e nem somente com a sonhadora lá atrás, que não tem medo de nada e fez acontecer. Então, esse é um balanço e um equilíbrio que é muito difícil você encontrar, principalmente depois que você vai ganhando experiência, você vai virando referência no mercado e tal. Não é fácil, né? É a coragem responsável, né? Que eu acho que esse é um ponto. E essa coragem responsável, você tem que evoluir. É o que você falou. Você evolui, você avança, você aprende um monte de coisa nova que pode atrapalhar um pouco mais o seu arrojo, né, a sua coragem. Mas, ao mesmo tempo, então, você não pode perder isso. Agora, você vai transformar essa coragem numa coragem mais responsável. Perfeito. E, ao mesmo tempo, você não pode se anular. E aí, tem um ponto, eu acho que tem um outro ponto importante, que aí tem... Cada fase da vida, né, eu acho que as pessoas elas vão se adaptando às fases das suas vidas. Né? E o que eu quero dizer com isso? Os seus objetivos, as suas metas, a sua natureza não vai mudar. Você pode mudar o seu tempo, Sim. onde você executa a sua natureza. O tempo para tomar decisão do empreendedor. Exatamente. Então você tem que respeitar isso. E para mim, eu vejo isso de uma forma muito interessante. Eu já estou nos 60 quase. Né? Então, assim, no meu entendimento, eu olho e falo assim, cara... O que eu já fiz, o que eu estou fazendo e o que eu ainda quero fazer, né? E tem gente que com 50 fala, não, eu quero reduzir totalmente o meu... Ok, é uma decisão muito pessoal. Mas o ponto é que a combinação dessas duas coisas são importantes. A responsabilidade com a coragem, que eu vejo assim... eu vejo empreendedores conheço um monte de gente que eu tenho um relacionamento há muito tempo de 85 anos que o cara não para de ter projeto. É isso. O cara não para de ter projeto, só que ele está
numa pegada mais responsável, mais cuidadosa, mais ancorada. Né? E aí uma coisa que para nós é importante, eu vejo isso de uma forma muito... Eu gosto de falar não. Porque quando você aceita tudo para fazer, você não faz nada direito. É verdade. Então isso, o que faz você perder o foco, é não saber falar não. E eu aprendi, confesso que eu aprendi isso até cedo, de falar não. Mas por que você não quer? Eu falei, não, eu não quero isso. Eu não quero, porque não é o momento. Ou não vai me agregar. E passa muito por autoconhecimento também. Também. Então, escolher as lutas aí. Isso, exatamente isso. Você tem que saber escolher para onde você vai e aonde vai valer a pena. Porque tem coisa que não vale a pena. Tem coisa que te traz um resultado a curto prazo. Isso é uma coisa que o empreendedor acho que precisa entender. Né? O Gustavo estava falando isso, se veio na minha cabeça, no começo da fala dele. Pô, eu estava ganhando 2, né? E depois eu recebi uma proposta de 4. Peraí, tá bom. O quanto a proposta de 2 vai te projetar para frente. Exato. E o quanto a proposta de 4 vai te projetar para frente. Né? Ou se o 4 vai fazer impacto financeiro naquela fase da sua vida que você está precisando. Exato, ok. Depende muito da fase da tua vida. Ok. Aí, ok. Eu vivi isso, sabe quando? Nos anos 90, quando nasceu o personal trainer. Quando nasce o personal trainer no Brasil e ele se populariza em São Paulo na virada de 94 para 95, eu já trabalhava com gestão. E eu também dava aula na academia. E quando começou a explodir a história do personal, eu, como profissional de educação física na época, tinha uma demanda enorme das pessoas procurando. Você não quer dar aula para mim? Você não quer dar aula para mim? Cara, se eu tivesse que dar aula, eu ia assumir um compromisso para dar aula, eu ia ganhar mais do que o dobro do que eu ganhava como gestor. Apesar de ser teu teto, né? Você tem um teto por ser você só. Mas eu ia ganhar... Mas na época eu era jovem. Não, lógico, né? você está olhando... Só que a cabeça era o seguinte, peraí, eu tenho um lado aqui, eu tô aprendendo a fazer gestão. Eu tô aprendendo um negócio que ninguém faz, não existia nisso, no início dos anos 90. Ninguém sabia gerenciar tecnicamente um negócio, a parte comercial, criar processo, enfim, a gente estava desbravando com um facão um mundo que as academias não tinham isso, né? E eu enxergava isso, porque eu tinha contato com as outras academias que existiam na época. A gente tinha um relacionamento de amizade com os outros gestores, coordenadores, professores, né? Falava, o que a gente está fazendo aqui é inovador. Do outro lado tinha o personal, que me proporcionava ganhar 3 vezes mais. Eu falei, não, peraí, cara. É difícil. Aí você fica numa situação, mas a situação, eu acredito que eu tenha sido bem responsável e cuidadoso, porque financeiramente era muito mais legal. Acho que era um atalho para ganhar mais rápido. Depende muito médio e longo prazo. Exatamente. Mas o que mexia comigo era o fato de, não, aqui eu estou aprendendo um negócio que depois eu vou empreender. Sim. E aí que estava o ponto. O empreendimento aqui. Do outro lado, tem empreendimento, porque a carreira hoje é uma carreira de Y. Essa carreira você é especialista, você... Mas tinha aqui também o caminho. Como hoje tem muita gente empreendendo. Não estou falando que não dá para empreender aqui. Mas você via um viés teu que já estava sendo construído com muito mais potencial. Não, e muito maior. Com muito mais oportunidade de mercado. É isso. Né? Que é o grande jogo, assim, cara, o que é que você faz diferente da maioria? Exato. Porque o que a maioria faz, você vai ficar na média. Se você faz o que a maioria faz, você está na média. Então, o que é que você faz diferente do que as pessoas? Né? E vai muito da pergunta que eu vou te fazer agora, porque você fala muito nos artigos de pessoas, de comportamento, né? Em que momento você percebeu que o verdadeiro negócio do fitness, na verdade, ele era sobre relacionamento humano? Nossa, perfeito. Essa pergunta, ela... 1940 e... É, mais ou menos isso. E é muito legal essa pergunta. Nossa, você acertou. Nunca me fizeram essa pergunta tão bem elaborada assim, eu acho que nos últimos anos. Eu vou te falar um negócio bem legal e bem real. Eu fui fazer mestrado. Eu combinava tudo isso como professor da Escola de Educação Física da USP, por 10 anos. E estava fazendo mestrado na época. E eu, como vinha do esporte, vinha do judô, eu automaticamente meu projeto de mestrado era estudar força
com várias especificidades. Meu orientador era um cara do esporte, super conhecido, que é o Valdir Barbante, que foi um dos maiores preparadores físicos do Brasil. Foi o cara que fez a preparação física daquele time de basquete que ganhou o Pan-Americano na final dos Estados Unidos. O cara era o cara. Era o cara que sabia. Ele estava anos-luz na frente do que todo mundo na época falava de preparação física. E eu tive o privilégio, né, de poder estudar com esse cara. E ele ia me orientar, estava me orientando já num projeto de preparação física para o judô. Até que um dia eu li um artigo, e isso tem a ver na biblioteca lá da escola, da educação, lá da USP, que falava sobre aderência à prática de exercício físico. Por que as pessoas iniciam a prática, por que as pessoas desistem da prática, e por que as pessoas permanecem praticando. Nessa época eu já trabalhava meio período na companhia atlética, fazendo gestão. Eu dividia meu dia no mestrado lá na USP, dando aula e trabalhando na companhia, né? E aí, cara, quando eu li esse artigo, eu peguei, na época era papel, né? A gente imprimia, né? Não existia. Sim. Imprimia, você tirava um xerox, na verdade, e levava para casa para estudar. E eu li aquele artigo sequencialmente naquele final de semana. Eu falei, cara, o cara tá me... Eu tenho um negócio aqui na mão, eu tenho uma área de estudo que está nascendo lá fora, de um cara chamado, o maior especialista, era o Rod Dishman, que esteve no Brasil 2 vezes. Eu estou vendo um negócio aqui que eu vivo dia a dia. Eu não estou vivendo mais o dia a dia do judô. Eu tava parando de competir, eu já estava largando o esporte. Eu tinha encontrado já um outro caminho, que era a academia, mas academicamente eu não tinha mexido nisso ainda. Aí na segunda-feira cheguei lá, bati na sala do Valdir e falei, Valdir, cara, eu tenho um negócio, eu quero mudar meu projeto. Ele falou, cara, você já fez todos os créditos, o teu projeto está redondo. Não, cara, eu quero estudar isso. Ele olhou para mim e falou, você está louco, cara. E ele conhecia o assunto, tá? Tá. Ele era um especialista, mas ele também tinha uma visão general. Era um baita, é um dos maiores professores acadêmicos do Brasil até hoje, muito respeitado. E ele olhou para mim, ele viu minha empolgação, ele viu que eu trouxe consistência no que eu... Aí ele falou, é o seguinte, você tem uma semana para me preparar um projeto. Se eu não gostar do projeto, você não vou aprovar. Então você capricha, porque senão não vou voltar atrás. Putz, aquela semana, cara, foi uma semana de... Era livro, né? O que eu tinha feito em 3, 4 meses, eu tive que fazer em 5 dias. Imagina. Era livro e artigo científico. Tinha que ler muito. Não, e foram 5 dias sem dormir, de verdade. Fiz o projeto, entreguei para ele olhou, fiquei o final de semana inteiro esperando, aí na segunda-feira ele deu aprovado. Aí eu fui estudar isso. E aí, cara, paralelo a toda essa história, para não me alongar muito, eu entendi uma coisa claramente, estudando isso. O profissional de educação física, ele, até hoje, na formação dele, ele é um tecnicista. Assim como o fisioterapeuta, assim como o médico, assim como o nutricionista, todas as áreas da saúde têm uma formação tecnicista. Exato. E nada, ou muito pouca, humana. Muito pouco. E aí a gente vai para o mundo dos recursos humanos, estudar isso profundamente, que é uma outra área que eu fui estudar, e entendi uma coisa, e aí você junta todas as peças e fala assim, cara, quais são as habilidades, as competências importantes para um profissional ter sucesso? E aí, o resumo da ópera é assim, Ronaldo, a gente olha e vê o seguinte, as competências técnicas são aquelas específicas da sua função, da sua profissão. No caso da educação física, é prescrever exercício e diagnosticar. Tá? Aí você tem outro tipo de competência, que são as competências do comportamento, as habilidades comportamentais, os relacionamentos interpessoais, a assiduidade no seu dia a dia, a tua inteligência emocional, as suas habilidades de comunicação verbal e não verbal. Cara, aí é um monte de coisa. O teu nível de compromisso com as pessoas, se você é pontual, se você não é pontual, a sua disciplina, o seu comprometimento com as pessoas, a sua dedicação, que são habilidades do comportamento. E tem um terceiro tipo de habilidade, que são das competências, que são as competências gerenciais. Quem quer empreender
Não adianta ficar... Eu vejo muito profissional de educação física, a gente está falando de empreendedorismo, o cara fala, cara, eu fiz 200 cursos de especialização em fisiologia, em biomecânica, e eu não ganho dinheiro, porque você só mergulhou na habilidade técnica. Você não mergulhou na habilidade comportamental e não na habilidade gerencial. Então, a combinação e o equilíbrio entre essas três competências, esses três tipos de habilidade, é o que levam um profissional para um nível superior. Então, assim, esse é um baita de uma coisa que eu aprendi lá atrás, e quando eu comecei no mestrado eles me mostraram isso, porque eu via, por que os caras desistem? Porque os caras não sabem se comunicar com o aluno, cara. Você promete uma coisa, você não entra na habilidade, você não entende o comportamento do cara, e você acha que o cara quer emagrecer, ficar forte, ficar resistente. Não, ele quer muito mais do que isso. E o grande lance, tá? As pessoas iniciam a prática por estética, muito, no Brasil, muito por causa da saúde também, e também iniciam por questões socioafetivas. Sim, então você tem 3 pilares, tá? Então você tem o pilar da estética, o pilar da saúde e o pilar socioafetivo. Os 3 pilares estão sempre juntos. Que diz que a nova geração está vindo muito pelo sócio-afetivo também, né? Pertencer. Mais do que isso. Eu vou mais. Então, os 3 pilares, eles estão sempre juntos, tá? Eles estão sempre juntos. Nunca está isolado um só. Sim. Mas um sempre pode predominar mais do que o outro. Para mim, para ele, para você, assim. Agora, isso é por... Olha a frase o que eu falei. É porque que as pessoas iniciam a prática. Aí eu vou te falar o seguinte. Agora, por que as pessoas se mantêm praticando? Quando a gente fala em manutenção, em permanência, retenção de cliente, que é o que todo mundo quer, né? Cara, não é que cai, diminui drasticamente o foco estético que era inicial, diminui drasticamente o foco que era inicial, predominantemente saúde, e permanece cada vez mais alto o ambiente socioafetivo favorável. E aí eu digo para você, essa geração, como você colocou, é mais assim? Mas todas as gerações. E eu vou dizer para vocês... Todas buscam um ambiente socioafetivo favorável. O idoso mais do que todos. Sempre busca a comunidade, né? O idoso mais do que todos. Então, assim, quem hoje tem uma academia, quem hoje trabalha num ambiente como esse, se é professor, se é dono de academia, se é gestor, não importa. A pergunta é, você está construindo o senso de comunidade para poder favorecer as questões socioafetivas? Porque é aí que está o jogo de humanizar o processo. Então, assim, te contei todo o processo. Começou lá atrás, num artigo de mestrado, onde eu comecei a enxergar isso, e aí a gente foi aplicando isso na prática, né? Que legal. E você vê que tem... Uma das grandes dores hoje, não só de quem tem academia, ou tem qualquer tipo de negócio, né? É você encontrar pessoas que você pode ter como você pode replicar os seus conhecimentos e o que você quer fazer, só que tenham essas habilidades socioafetivas e também de caráter, de várias coisas. Porque a parte técnica você até encontra, é muito mais fácil encontrar currículo com vários cursos. Os caras fazem hoje, ou desenvolver, curso, né? Ou desenvolver. Agora, essa parte socioafetiva, a questão da comunicação, facilidade de comunicação com o cliente, com o teu público, entre as pessoas da tua empresa, isso é o mais difícil, né? É o nosso calcanhar de Aquiles hoje. Mas eu acho que, assim, para mim, a maior característica de um bom líder é empatia, sabe? Porque é você saber, você se preocupar como as pessoas que estão à sua volta se sentem, né? Se você se preocupa com isso, você... se preocupa com a forma que você vai cobrá-la, ou passar uma orientação, ou qualquer tipo de interação que você tiver. Na fitness hoje, acho que a gente tem um privilégio muito interessante, eu gosto muito disso, que é lidar com muitos stakeholders diferentes. Então, eu tenho clientes grandes, gente que não está acostumada a ouvir não. Eu tenho fornecedor, peãozão que monta o stand, eu tenho o Transamérica, que é onde a gente aluga para fazer um evento. Então, eu lido com pessoas de perfis muito diferentes no intervalo de tempo, às vezes, muito curto. Quando eu estou numa montagem de evento, eu recebo lá o cliente grande e, ao mesmo tempo, 5 minutos antes ou 5 minutos depois, eu tenho que falar com o cara da montadora ali e você tem que usar outro vocabulário, senão você desconecta do cara totalmente. Tem que ser camaleão, né? Exato. Então, agora, a chave é você pensar como é que eu vou fazer esse cara se sentir importante pro preguinho que ele está batendo lá, porque é importante o trabalho dele para que ele entregue no prazo com capricho, né?
Então, você se colocar no lugar da pessoa para ver como é que você vai interagir com ele, né? Então, aquela conversa de aquecimento com esse cara é o Corinthians, é o tempo, é alguma coisa supérflua que conecta com ele, né? Agora, com o outro, com o gestor que chegou lá, o dono do maior stand da feira, você tem que conversar sobre outras coisas, com outro vocabulário, né? Totalmente diferente. Então, mas a chave é você fazer o cara se sentir bem na interação com você, né? E essa habilidade, nós lá que temos, hoje nós estamos, nem sei, a Tati deve saber mais que eu, mas acho que estamos com umas 140 pessoas, 150 pessoas. Você conseguir ter líderes que sabem se comunicar, não é fácil, cara. E não só isso, ele tem que ensinar os liderados a se comunicarem também, porque senão fica só uma empresa de e-mail, que um joga a bomba para o outro. Exato. E espera resolver ao seu tempo. E o entendimento acaba sendo, meu trabalho acabou aqui porque eu já fiz isso, né? Agora a bola é do outro. E aí fica aquela... Sabe? Aquela, você tem que sentar com os dois e explicar bem. Cara, o trabalho tá feito quando a gente concluiu como grupo. Se é você ou outro, cara, melhor, né? Melhor tá os dois, né? No time da faculdade, o técnico nosso dizia assim: eu prefiro que dois, uma bola no meio do caminho, que dois vão e batam a cabeça do que ninguém vai. Exato. É melhor, é um sintoma melhor de E aí, para você sair disso, você tem que ter processo bem estruturado, rotina, né? Que a cultura daí faz parte da empresa, tá culturada para esse tipo de ação, né? Que todo mundo seja reativo e não passivo. Que é uma das grandes dificuldades também, é trazer todo mundo para um ambiente mais reativo. Sim. E vocês fizeram um CEO meeting faz pouco tempo, não fizeram? Sim, falaram sim. E aí vocês estavam falando que uma posição do CEO era solitária, estava num dos materiais que eu li lá. E o empreendedor hoje, você acha, o CEO hoje, o cara da academia, lá eram praticamente todos de academia, donos de academia? Era uma combinação de CEOs dos expositores tá bom. E de grandes redes de academia. Legal. E você acha que eles sofrem hoje, quando se falam solitário, porque eles sofrem hoje mais cooperação ou eles sofrem com as tomadas de decisões que são difíceis todo santo dia, que no final sobra para ele vai ter que tomar essa decisão? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que o maior desafio hoje do mercado, e vou fazer um link com a sua pergunta, do que ele estava falando com o que você me perguntou agora. É assim, eu acho que o maior desafio do mercado é a formação de liderança. O mercado está passando por uma fase de crescimento em rede, né? O mercado está passando por uma fase de crescimento em rede. O mercado hoje de academia, de estúdio, crescimento em rede. E o crescimento em rede, ele demanda uma necessidade de ter lideranças em unidades. Unidades de negócio. Então, rede, você vai ter unidade de negócio espalhada por vários lugares. Regional, nacional, não importa. E o maior desafio hoje do mercado, em números, tá? Mas o maior deles é você ter líderes preparados nas unidades de negócio para você poder crescer em rede, em franquia, unidades próprias, não importa como você vai crescer. Tá? Eu acho que esse é um ponto que é... E aí, quando você traz isso para o CEO, né, eu acho que ele tem um grande desafio de tomar decisões sozinhas, mas eu vou falar uma coisa, que é uma coisa que a gente vive isso o tempo todo, né, Augusto? A gente está sempre tomando decisões importantes no dia a dia, algumas mais solitárias, mas solitárias nós dois, né? Claro. Trocando aqui. Mas o que eu quero dizer é que o maior ponto, no meu entendimento, é que a gente sabe isso. A gente, quando assume uma posição de liderança, a gente sabe que tem essa solidão. A gente sabe que a gente vai, em determinados momentos, tomar um risco danado em uma decisão que você muitas vezes tem que tomar em minutos ou em segundos. Algumas você pode passar o final de semana pensando, outras não. Né? Mas eu acho que esse não é o pior. Eu acho que o pior hoje é a operação. Né? É tocar a operação. Por quê? Porque você depende de N fatores, de N variáveis. E uma delas estamos falando de empresas de serviço. São as pessoas. Exato. Né? E as pessoas estão numa fase... A gente está vivendo uma metamorfose ambulante. Né? A gente está vivendo uma metamorfose comportamental ambulante. E eu não estou nem fazendo uma crítica nem fazendo um elogio. Mas é uma carga emocional muito grande sobre os líderes. Muito grande. Então as pessoas hoje elas precisam de ajuda, de apoio. E as lideranças, né, hoje, um ponto que é legal trazer para essa conversa, que eu vejo muita liderança reclamando das novas gerações. E as lideranças, na verdade, elas precisam aprender a trabalhar com as novas gerações. Exato.
né? Porque as novas as gerações anteriores sofreram com a nossa geração e a gente, teoricamente, esse conflito de gerações vai ser histórico. Verdade. As mudanças hoje são mais rápidas por causa da tecnologia, por causa do volume de informação, e a gente precisa saber a lidar com eles e não criticá-los. Não, é até o intervalo das gerações X, Y, Z, Millennial, né? Vai ficando cada vez mais curto, né? Quando se coloca, agora já é outra, né? Você vai olhando o intervalo de tempo dos baby boomers, cada vez menor, né? Então não tem cada como, vez você não vai mais. empregar a nova geração. É impossível, né? Você não vai pular uma geração toda de. Exato. Você convive com várias gerações. É sempre aquela questão do camaleão, e tudo está ligado ao comportamento humano que a gente falou agora há pouco, né? Essa habilidade de gerenciamento de pessoas, de entender, da empatia. De ter uma liderança ativa ali no trabalho com as pessoas, acho que faz o diferencial. Eu vejo assim, de todas essas habilidades, a inteligência emocional talvez seja uma das mais importantes para um líder. Porque, cara, ele tem que saber lidar muito bem com nãos, né? Inteligência emocional é algo muito complexo, mas eu diria que, se pudesse resumir, como é que você lida com os nãos da sua vida? Né, com as adversidades, e como é que você passa por elas, transformando, fazendo do limão uma baita de uma limonada super agradável, entendeu? Então, assim, eu acho que a inteligência emocional é realmente o grande ponto a ser trabalhado. Legal. Né? Porque sem ela, você não vai conseguir liderar ninguém, e não vai conseguir, porque liderar é fazer o outro gerar resultado, chegar num ponto, entender que ele está fazendo parte de um processo, que ele está fazendo parte de uma empresa que tem significado, que tem propósito, que ele vai crescer ali. As pessoas trabalham por 3 razões: remuneração financeira, reconhecimento pessoal e projeção futura. Né? São esses três pontos que são fundamentais. Esses 3 pontos estão sempre presentes. Uma vai falar, não, agora eu preciso de grana. Reconhecimento não é agora o mais importante, eu preciso de grana, que é uma questão, talvez, de sobrevivência, uma questão de uma conta que tem para pagar. O reconhecimento tem a ver com autoestima, que é um ponto fundamental na vida do ser humano hoje. Né? E a projeção futura é para quem quer realmente crescer. Exato. Que é quem quer sair da média. Exato. E aí tem uma limitação, porque não é todo mundo que quer sair da média. Quando você acha, tem que segurar. Exatamente. Né? Esse é o segredo. Eu acho que, se você perguntar, todo mundo diz que quer, né? Mas não, sim, mas daí um mês, 2 meses você já descobre, né? Com 1 mês de casa já descobre um pouco a cabeça. E vocês falaram ali, tem uma parte, não sei se foi no próprio CEO Meeting, a frase do Heráclito lá, que a única constante é a mudança. Sim. Esse é um dilema que o pessoal tem, porque muita gente acha, principalmente nos momentos de crise, nos momentos difíceis, que você tem que ficar quietinho, paradinho, recua o carro, deixa todo mundo em casa, espera, só faz o trivialzinho para sobreviver. Sim. E tem outros, principalmente os grandes aí que a gente ouve, que nessa época que eles se reinventam, nessa época que eles buscam a mudança que realmente vai gerar resultado no próximo nível, que é mais ou menos o que aconteceu com vocês na pandemia. Os satélites, por exemplo, eles talvez não teriam sido criados se estivessem só pensando na feira 2 anos antes. Sim. Né? A adaptabilidade, né? Eu acho que é fundamental, né? Entender e se adaptar. E a gente brinca hoje que a gente tem uma vantagem aí que a gente gosta de valorizar na nossa gestão, que é ser uma lancha, decidir rápido, né? Vamos fazer isso aqui? Olha, analisa um pouquinho, pega informação, óbvio que dado ajuda muito a tomar decisão, mas vamos tentar isso novo? Esse CEO Meeting é uma criação de primeiro ano, de certa forma, ou você preferir olhar de 3 anos para cá, que a gente criou esse encontro, a primeira vez só com esse level de expositores, depois e palestrantes num encontro separado, no segundo ano fizemos junto, agora já fizemos C-level de expositores com C-level de redes de academia, porque entendemos que esse fit é mais interessante para eles, e o encontro de palestrantes é tão legal quanto, só que em outro momento, no mesmo espaço físico esse ano, mas separado. Então, a gente vai experimentando, né? Aquela história de tentar errar rápido, corrigir se tiver errado, sem vergonha, sem problema nenhum, e fazer a coisa rodar, né? Legal. Se adaptar. A mudança que você falou, para mim, é um negócio... as pessoas hoje que são reativas à mudança, elas estão vivendo num planeta que eu não sei qual que é. Porque a mudança, ela está implícita na vida do ser humano. A questão não é se vai mudar ou se não vai mudar.
A questão da mudança é, primeiro, vai mudar. Você precisa encontrar a direção certa antes para depois acelerar. É isso aí. Então, o grande desafio da mudança é encontrar a direção. Para qual lugar a gente vai. E aí, você depois acelerar. E aí é o que você falou. Tem pessoas que têm um perfil, né, a gente viu isso muito na pandemia, tá? O que você falou. Muito na pandemia. Eu vi muita gente na pandemia retrair, se proteger, cuidar dos seus. E só se proteger. Ok, cada um. E vi muita gente ligar para... Como é que eu posso te ajudar? Eu estou disponível para te ajudar. Né? Então, assim, a gente viu... Tem vários comportamentos, mas a gente viu 2 comportamentos basicamente acontecer isso. Tô falando isso na vida pessoal e na vida profissional. Vi muito isso. Né? As pessoas que se fecharam para se proteger e as pessoas que foram em busca de ajudar os outros. É isso. E que se jogaram lá entendendo. E o que é legal é que essas pessoas que foram em busca de ajudar os outros, Ronaldo, são as pessoas que são mais inquietas, que são mais corajosas e que são... e que aproveitam um momento como esse, no sentido positivo da palavra, obviamente, para crescer na crise. O que eu posso fazer? É isso. Porque quando você se apequena, eu acho assim, quando você se apequena, é normal as pessoas se apequenarem e se protegerem. Ter receio. Normal, é normal, né? Mas, cara... Mas depois você tem que arregaçar a manga e para Não, vai com receio mesmo, né? Ter receio tudo bem, mas vai com receio mesmo. Exato. No esporte é assim, cara, tá doendo? E daí? Tá no limite? E daí? Vai com dor mesmo. O que eu acho só importante sempre é que antes de você alavancar, claro, você tem que achar o ponto de mudança. Esse intervalo de quando você tem que começar a fazer o diagnóstico até chegar na sua resolução, você tem que ter uma disciplina muito grande para você não ficar dando voltas. Porque senão você começa toda hora... O medo tira a vontade de ganhar, né? Medo de perder tira a vontade de ganhar. Então o cara começa a dar volta, ele nunca chega nesse ponto de mudança e não acelera. Por isso que tem que acertar a direção antes. É aquilo que eu comentei. Para mim, se não acertar a direção antes, de verdade... E confiar nela. E confiar nela. Se quiser mudar a cada 2, 3 meses, tá ferrado. Você não vai. Né? Se fica lá 1 ano de pandemia... Cada 2 meses você muda o plano porque não deu certo. Claro que não deu certo, o negócio não deu nem tempo de dar resultado. Né? E vamos falar agora um pouquinho de Fitness Brasil, do mercado fitness para o pessoal entender. O Brasil hoje já é o 2º maior mercado, né? Quantas academias mais ou menos? 62 mil. 62 mil, mas ainda com baixa penetração se a gente comparar. Sim. Posso dizer baixa penetração? Se a gente comparar com países de primeiro mundo, não sei se na Europa, qual que é o índice da Europa e dos Estados Unidos, mas o Brasil acho que é 5% por aí. Aumentou, né? Aumentou um pouco, mas assim, eu acho que esses números, né, os países nórdicos, os Estados Unidos, a penetração já está um pouco acima de 20%. O que acontece, né? Eu acho que tem aí Primeiro que tem muito dado para evoluir. Tá. Tem muito dado eu estou falando para aferir de maneira mais consistente. Tá? Isso, de verdade, eu acho que isso tem... E a gente está... Para nós, assim, o panorama setorial é um investimento de médio e longo prazo. A gente, desde que a gente começou, né, lá atrás, no pós-pandemia, vamos fazer a primeira edição, nossa, vai ser legal para caramba. Calma, né? Não vai. Eu que sou professor universitário, sei bem que uma pesquisa dessa precisa, e eu trabalho com metodologia da pesquisa, uma das disciplinas que eu sempre trabalhei na universidade. Que uma pesquisa como essa, um projeto como esse, precisa amadurecer a metodologia. Então, hoje a gente está indo para... Até ontem fiz uma reunião demoradíssima, a gente passou mais de 300 questões praticamente dos questionários, né, dos questionários que a gente tem, para poder, obviamente, aprofundar demais isso. Isso porque nós estamos falando nós temos uma UI por trás. Claro, imagina. Tá? Que é uma baita de uma empresa e que nos dá muita segurança. Nós estamos indo para a 5ª edição. A 5ª edição está muito mais madura. Então, a gente pode dizer, na primeira e na 2ª edição, como é que estava? A gente estava aprendendo. 3ª edição amadureceu bem. A 4ª voou. A 4ª, que é a última, que está publicada já. E essa 5ª edição vai ser um fenômeno. Né? Vai ser já. Então, assim, isso ajuda a gente a ter
realmente diretrizes mais consistentes para onde o mercado está indo. Até de porque se verdade. você consegue segmentar esses 60 e poucos mil, né, cara? Isso porque, por exemplo, a gente pega uma marca do chinês, pega a Shua. O chinês olha e fala, Brasil tem 65 mil academias, você vai ter que vender para 10%, mas, pô, se ele começar a entender o que são 65 mil, ele enxerga o mercado de outra forma. Sim. E o gringo sempre olha o Brasil com 240 milhões de pessoas, tudo bombando. Aqui é fácil de fazer negócio porque o Chile tem 2 milhões de pessoas e faz, né? Sei lá, nesse nível. E hoje o mercado de academias ele deixou de vender somente treino, né? A gente vem falando. Hoje o negócio está muito mais voltado a não só estética, mas bem-estar, enfim, tudo gerando no final. Eu acho que o crescimento que você sempre fala do interior, né, de quanto as academias representam, acho que é legal comentar. Isso é um ponto legal pra caramba, né? A gente viu isso, o próprio Panorama mostrou isso pra gente. E o Ricardo Amorim falava isso, o Ricardo Amorim já palestrou 2 vezes no nosso evento ao longo de 20 e tantos anos. E eu lembro dele falar isso claramente, de como o Brasil ia crescer pro interior. Fora das capitais. Cara, isso é demais. E aí acho que... Cara, eu vejo isso na própria consultoria. A gente tem clientes que montam academias em cidades do interior que você fala, cara, o que está acontecendo? E aí apareceu esse dado, 46% das cidades brasileiras, 46% dos municípios brasileiros não tem academia. Caramba, não tem academia? Você entendeu que a gente tem uma baita oportunidade de negócio? Mas são muito pequenos. Mas espera aí. Então eu vou te dizer uma coisa. Estou dando esse dado antes para você entender o potencial que o nosso mercado ainda tem de penetração. E que as pessoas falam, o mercado está saturado. Meu Deus do céu. Para. Olha, estuda. Entenda com clareza, né? Então, assim, digo para você o seguinte... Vou pegar o exemplo das low costs. Tá. A low cost nasceu no Brasil em 2009. A Smart começou. Tá. Vamos começar a montar academia em cidades que têm 200 mil habitantes. Estou dando um exemplo só. Não estou contando realidade. Estou dando um exemplo. Tá? Exemplo numérico. Não vou expor os números reais. Só estou dando um exemplo didático. Aí depois de um tempo, vamos baixar para 170 mil habitantes? Vamos baixar para 150? Vamos baixar para 125? Vamos baixar para 100? Hoje, academias, não só Smart, mas de vários portes, com vários formatos, essas redes montam academias em cidades com 50, 60, 70 mil habitantes. E vou dizer uma coisa, dá muito certo. E você sabe por quê? Uma cidade, às vezes, com 50 mil habitantes não tem um shopping center. O que virou a academia? Relacionamento. Um ponto de encontro. As pessoas vão para se encontrar. Aonde o cara vai? Tem É isso. Entendeu? E essa geração, que é uma geração que consome menos álcool, que vai menos na balada noturna, que está olhando mais para uma vida saudável, cara, o nosso mercado está começando a explosão, não está explodindo. Ele está começando a explosão. Isso que eu sempre digo quando falam que está saturado, pessoas que vêm de fora, né? Porra, você tem sorte, só cresceu esse mercado, só cresceu, vai crescer ainda mais, né? Sim. Não, mas tem muita low cost. Eu falei, cara, isso não quer dizer nada, cara. Sim. Não quer dizer nada. Isso é até bom, né? Na verdade, você coloca mais gente... Você tá abrindo, que nem comprar a primeira bicicleta. Você comprou uma bicicleta de entrada para o seu filho, você não compra uma bicicleta top. Então, a low cost, na verdade, é uma academia de entrada para muita gente que vai ficar a vida toda dentro dela. Sim. E para outras pessoas que vão falar, poxa, eu vou começar aqui, se eu gostar, eu vou para um projeto um pouco diferente. Então, as low costs, na minha opinião, elas são absolutamente importantes, necessárias para o nosso mercado. Elas só fizeram bem pra gente, no meu entendimento. É isso aí. E tem muita gente, né? A gente agora tá nessa onda do GLP-1, acho que Mounjaro, Ozempic também. Sim. Essa mudança de comportamento, né? Tem muita gente... É aquilo que a gente fala do cara que olha o copo metade cheio, metade vazio. Né? Tem gente que vê isso como uma ameaça para as academias. Mas, cara, minha mãe não ia pra academia, só ia pra academia para conversar. Ela parou de ir. Agora que tomou esse negócio, ela tá na academia todo dia. O meu irmão não ia pra academia. Tomou, tá na academia pela primeira vez em 10 anos. Sim. Então, assim, você tem que entender o que... O GLP-1, ele é o maior potencializador, na minha opinião,
tem vários médicos falando uma coisa que o GLP-1 ele vai revolucionar a saúde do ser humano. Eu estou só repetindo uma coisa falada por médicos, tá? Que ele vai ter um efeito absurdo no combate à obesidade, que é uma grande epidemia, considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma baita epidemia. Então ele vai ter um impacto, ele já está tendo impacto, e esse impacto vai aumentar mais quando cair patentes e quando os preços se tornarem mais acessíveis, isso vai abranger mais gente. Agora, o que é claro e notório? E está decidido isso pela ciência. Precisa treinar força. Paralelo ao uso do GLP-1, você precisa treinar força, você precisa fazer exercício de força. E exercício de força você treina, por exemplo, em academia. Você tem outros lugares para treinar, óbvio. Sim, mas exercício de força, mas academia é um lugar muito indicado. Então, assim, o que vai acontecer? É um fenômeno, mais um fenômeno potencializador do nosso negócio. Pensa isso para personal trainer, para academia. Cara, é só o começo de um pico absurdo, né? E a gente estava falando ali atrás um pouco sobre onde está o lucro da academia, se ele está na permanência ou se ele está na inscrição do aluno. Você fala muito sobre permanência, né? Como você reter, o lucro está aí, porque você trazer uma coisa, isso até para nós. Tem um cliente lá, vendo-me casa para tal cara. Aí depois a gente descobre no relatório que faz 6 meses que ninguém liga pro cara. É isso. Eu perdi o cara. Né? Eu tenho que reativar ele, é mais caro do que simplesmente uma ligação que um farmer poderia estar fazendo toda semana pro cara lá pensando se ele quer mais alguma coisa. Né? E o segredo da academia é mais ou menos o mesmo. Né? Foi o que eu contei para vocês lá, quando eu comecei a estudar, quando eu mudei o tema do meu mestrado, eu mudei para estudar aderência à prática do exercício físico. Porque as pessoas iniciam, desistem e se mantêm praticando. E ali eu enxerguei claramente que as pessoas se mantêm praticando quando elas encontram um ambiente agradável, favorável, que elas querem voltar no dia seguinte. O segredo é o seguinte, Ronaldo, o que acontece? E aí entra um trabalho que a gente desenvolveu ao longo desses anos, uma metodologia de trabalho na consultoria, que é o seguinte, o que a gente faz? A gente trabalha a 360 graus. E o nosso foco principal é crescimento em rede e aumento da retenção. Eu quero fidelizar o cliente. Então, como é que eu cresço em rede, mantendo uma qualidade de padrão, porque esse é o meu desafio. 90% dos meus clientes são redes. 90%. Tá. Hoje, os caras que procuram a gente procuram para crescer em rede. 90%. Né? Aí a única que eu não tenho hoje, que não é rede, é uma super premium, que é uma unidade só. Que tem uma proposta de valor diferente, que totalmente tem diferente, sentido estar ali. E que a gente está junto há 10 anos, inclusive, né? E que está bombando, graças a Deus. Desde antes de começar, né? Quando estava na fase de... Eles contrataram a gente um ano antes da academia abrir para o projeto ser... Poucos empresários fazem isso. Os caras chamaram a gente, é uma academia de Porto Alegre, chamaram a gente uma semana antes, um ano antes, falaram, a gente quer montar um projeto assim, assim, assado, e a gente queria que você tocasse desde o início. Então, eles são super profissionais, são empresários gigantes de outro setor, gigantes, os maiores da América Latina, inclusive desse setor, do outro setor deles, e eles a gente desenvolveu isso, mas aí que você falou disso, porque e o nosso foco está onde? Está na questão de realmente fazer o crescimento em rede e principalmente de manter cliente. Vamos lá, vou resumir uma coisa. Para nós, o que eu tenho? Eu tenho que treinar a equipe, eu tenho que criar processo, eu tenho que criar um ambiente favorável, eu tenho que criar um relacionamento com o meu cliente que ele responda duas perguntas quando ele passa da catraca para voltar para casa dele, depois que ele treina. A primeira é, tá valendo a pena? E a segunda é, amanhã eu tô de volta. Se eu conseguir fazer isso, cara, e aí, tudo que a gente faz na consultoria, tudo tem esse objetivo. Se a gente não atingir esse objetivo, a gente não está fazendo o trabalho direito, a equipe não está trabalhando direito.
Então, assim, o nosso foco é exatamente trabalhar a fidelização do cliente. E aí entra e fala assim, mas o que gera isso? Resultado, obviamente, resultado e resultado. Agora eu preciso ter uma equipe absolutamente preparada nas habilidades técnicas e nas habilidades comportamentais, principalmente, para que isso aconteça. Porque se eu não tiver uma equipe lá... E como é que eu sustento processos bem definidos para isso tudo acontecer e pessoas bem? Sim. Qual é o segredo disso? A gente já falou disso aqui no nosso papo. Sim. A liderança. É isso aí. Qual é a competência do líder daquela unidade de negócio para que isso, O segredo tá para que essas respostas aconteçam na hora que ele está passando a catraca. Legal. Fala alguma coisa, Tati? 10? Nós vamos para uma última pergunta e tem um Canvas só, tá bom? Voltando, então. Vamos falar da Fitness Brasil, então, né? Ela claramente deixou de ser apenas uma feira, ela virou um ecossistema. Sim. Como que está o planejamento de longo prazo da Fitness Brasil? Como que você enxerga o H3 dela, vamos dizer assim? A gente comentou sobre oportunidades em outras praças, né? A gente enxerga que a gente faz sentido, mas a gente prioriza entregar cada vez mais valor para o público que a gente tem mais próximo, né? Então a gente entende, por exemplo, que a gente ainda tem muito potencial para aproveitar mais os compradores, o universo de decisores de academias chamadas semiprofissionais, né, de condomínio, hotéis, construtoras, síndicos, né? Então a gente tem colocado bastante energia em atrair, criar valor para atrair esse público. Eles nos conhecerem, não é um público tão conhecido, que nos conhece tão bem como muitos gestores de academia conhecem, e a gente entende que a gente atrair esse público é muito relevante para o ecossistema como um todo. Né? No fim do dia, a gente entende que quem manda na cadeia toda é o consumidor final. Né? Quem puxa tudo isso é o consumidor final. Então, se as pessoas treinam também em casa, também quando viajam para o hotel, também no condomínio, faz sentido a gente abraçar esse público e trazer. Então, esse é um esforço que a gente vê aí de médio prazo, eu diria, ainda que tem bastante chão. Tem uma discussão toda nossa sobre internacionalização, né? A gente teve agora em começo de maio, né? Em Buenos Aires, num evento que a gente fez a curadoria de conteúdo, com essa ideia de como é que a gente é mais relevante para o público da América Latina espanhola, né, de língua espanhola. Então, no ano passado, a gente já começou a ter o conteúdo de gestão todo traduzido para espanhol e a sinalização toda do evento também em espanhol. Né? A gente vai repetir a dose e já atraiu um público perto de 100 e tantas pessoas que vieram para assistir as palestras em um universo de 2.500, é bastante. Para acompanhar esse conteúdo, principalmente da Argentina, mas de outros países. E aí a gente está fazendo um movimento duplo. A gente foi até lá para fazer isso, para a gente se tornar mais conhecido e atrair o público para cá. Né? Mas também tem uma intenção de experimentar o mercado lá para ver se não faz sentido a gente ir até lá. É verdade. Só para ter uma noção de números, depois do Brasil, né? O Brasil tem a metade das academias da América Latina. Contando o México. Contando o México. Depois do Brasil, tem o México, que tem acho que 13, 14 mil academias. 13, 14 mil lá? Aí Colômbia e Argentina, ambos têm perto de 8 mil. Seria terceiro e quarto mercado, né? Brasil, México, Colômbia e Argentina, terceiro e quarto. Então, e tem uma distância geográfica gigante entre México, Colômbia e Argentina. Né? Então, um caminho que já está mais maduro para a gente é a Argentina, mas tem potencial em Colômbia, tem potencial em México. A gente tem uma parceria muito boa com a HFA, né? Antiga ISA, que agora é Health and Fitness Association, que enxerga na gente um parceiro que pode explorar muito mais do que só o Brasil. Total. Né? Então tem um fit bom aí da gente fazer isso junto. A gente tem conversado sobre isso, então tem um caminho aí de internacionalização. Hoje, se a gente olha para o mercado global, a FIBO é o maior evento na Europa, aí tem China e tem o nosso evento. O nosso evento hoje, Brasil, é maior do que o próprio da HFA nos Estados Unidos. China que estava tendo, China Sports Show. Exato. Então, se você for pensar, a gente é o terceiro maior evento do mundo, o maior das Américas, porque na América do Norte não tem maior, né? Agora, em termos, se você for mensurar, tirando talvez a China, mas vendas no local, porque a feira, que o evento gere vendas, é o maior. Tirando China. Porque na FIBO é mais branding, né? Não é ali que você faz venda propriamente dita. No Brasil, o cara vem para lá já esperando aquele desconto especial porque é Fitness Brasil. Né? Exato. Então a gente tem uma clareza muito grande disso e uma preocupação muito grande de como é que a gente segue gerando mais valor para o expositor, né? Que ele faça mais vendas. Você falou esse negócio do condomínio, cara, e hotel. Uma vez participou da Equipe Hotel, mas
era nós sozinhos no meio do mundo que não tinha ninguém. Colchão, então, a gente era roupa de cama, showroom de mais ou fitness menos. contra Sim. ninguém. Normalmente tem poucos players. Aí não tem, né? O fluxo não vem e Sim, tal, mas eu acho sim. que esse é o caminho do... O nosso desafio, acho que a sua pergunta traz para a gente o nosso desafio maior em cima do que você... Como é que a gente vai crescer, né? Ou como é que a gente pretende crescer, é mantendo a qualidade e o padrão de entregar para todos os stakeholders ótimos negócios, isso para a gente é muito importante, e ao mesmo tempo crescer, né, em quantidade, ou crescer para outros lugares, sem perder a qualidade do que a gente entrega hoje. E esse é o grande desafio. E é o que eu falo nas academias. O que é crescer em rede, né? Exatamente. Crescer em rede. O cara cresce em rede, mas ele perde muitas vezes a cultura. Ele não consegue disseminar a cultura. E pra gente, uma coisa muito importante. A gente tem uma oportunidade que começou, eu já tenho um relacionamento na América Latina grande como palestrante nos eventos, que a gente roda há anos, eu rodo. Então, a gente já vê aonde cada país está em relação à gestão de academia e o quanto o Brasil pode realmente colaborar com eles. Cara, isso que eu ia falar, o Brasil é muito valorizado para eles. Quando eu vou, não sei, os meetings de Mikasa, Munich, Arena, tudo, eles vêm atrás da gente para pegar informação, porque é como se a gente se acha atrasado com relação aos Estados Unidos e Europa, queira ou não, eles estão um degrau abaixo ainda em termos de evolução daquele mercado, que o Brasil ele sempre foi, principalmente no fitness esporte, um degrau acima. E eles querem muito isso, então tem um mercado latente ali absurdo, cara. Tem muita oportunidade. Agora, o grande desafio é exatamente, para a gente é muito responsável nesse ponto, né, Augusto? A gente é muito pés no chão. Assim, oportunidades aparecem, aí entra aquela história de calma, a gente fala não, até porque da pandemia para cá, né, o nosso grande desafio foi colocar o evento numa posição realmente recuperar o negócio, fazer a coisa acontecer, se posicionar de novo como líder de mercado, isso para a gente é muito importante, né? E aí agora esses próximos passos têm que ser muito responsáveis. Nós não vamos crescer sem planejamento estratégico. Nós temos que fazer teu H1, H2, H3, tirar ele da gaveta, porque geralmente quando você faz planejamento estratégico ele fica na gaveta e você começa a fazer o H3 antes do H2. Né? Você tem que cuidar da vaca leiteira, você tem que cuidar do que está dando certo agora, do que vai dar certo amanhã e do que vai dar certo daqui a 5 anos. Pois é. E você fazer isso, trabalhar as pessoas em prol disso um trabalho quase semanal. Olha que você tem que fazer uma reuniãozinha para colocar todo mundo no loop, não deixar o negócio desvirtuar. Senão você se perde, né? Sim. Acho que é a formação do time, né? A gente teve, esse semestre foi muito intenso de viagens, né? A gente teve uma missão da Ubraf, que é a União dos Promotores de Feira, para a Alemanha visitar 3, que é um polo muito forte de feiras no mundo, a Alemanha, né? Maior, tradicionalmente maior. 70% das grandes feiras do mundo são na Alemanha. E já foi maior esse percentual, que a China está crescendo muito. Então, a Alemanha diminuiu um pouquinho, mas hoje é 70%. É desleal porque as fábricas estão lá. Mas 70%, né? Em um país. Então a gente teve lá em fevereiro, depois teve a HFA em San Diego, depois teve a FIBO e em maio agora Buenos Aires. Então a gente viajou muito e uma coisa que eu fiquei feliz é de ver como a empresa seguiu rodando bem com as lideranças que a gente tem lá. Eu um pouco ausente para poder viajar, e você vê a quando coisa... você sai da sala, o negócio continua. E a coisa funciona, né? Na volta da pandemia a gente estava lá batendo, não dava para fazer isso. Se eu fosse viajar assim todo mês... Sabe, eu ia claramente eu ia ficar sofrendo com o negócio não tá andando. Hoje, você vê, isso é bom, né? Porque você percebe lastro, espaço para crescer, né? Legal. Você tá com isso. E vamos para a gente fechar, a gente tem aquela questão do Canvas que eu comentei com vocês no pré. São 46% dos municípios que não têm academia. Então, vamos montar um business, o que a gente falou aqui, né? Tem muito empresário, tem muito empreendedor sonhador e um empreendedor que realiza. E ambos podem cometer o erro de não pensar antes de realizar, né? Um fica só nos estudos e não sai do lugar nunca porque ele não coloca a mão, e o outro, ele realiza, mas às vezes ele não estuda para aquilo. Eu já passei por isso. Vai na tentativa eu e o Bernardo, quando começamos, a gente estava na tentativa e erro. Até 10 anos, 5 anos atrás, era pega essa máquina e depois a gente vê o que faz. Era assim a construção, não tinha. Hoje não, hoje toda máquina tem um planejamento estratégico, pleno, tem tudo bonitinho, 5 anos, né? Mas você sabe que a gente também teve esse semestre, eu tenho viajado bastante para visitar clientes, né? Então, tive na Total Health, na Movement, na Lion,
Trendex, visitando os clientes. E aí você aprofunda um pouquinho na história das empresas. É muito interessante, porque você vê, a Lion começou assim, né? Cara, é isso. Tinha uma indústria moveleira, aí tinha um cara que estava devendo dinheiro pro dono, aí não tinha como pagar, entregou uma máquina de moldar metal. Aí, mas o que eu faço com essa máquina? Aí ele viu que tem um negócio de fitness, aí começou a fazer assim, sabe? Não foi a oportunidade. Cara hoje abriu uma Lion hoje de volta com a cabeça que ele tem hoje, talvez não, né? Pois é. Mas é isso que não podemos deixar esse leão morrer, entendeu? Exato, é como a gente equilibra sempre, né? Então as histórias de empreendedorismo são muito Exato. Então vamos fazer algo prático aqui para o pessoal entender. Então, quando a gente faz um canvas, né, a gente monta um business model ali, mas claro, num sentido muito cru ainda, você tem que se debruçar por cada coisa, mas você consegue entender o mercado. E ali você já consegue até entender se realmente você está indo para o lugar certo, para o mercado certo ou não, se ele está saturado, se ele, né? Então, que tipo de... Vamos lá, vamos dar um spoiler, pessoal, com base no conhecimento de vocês, o que eles poderiam... Qual que seria um produto bacana para hoje? A gente vê Pilates crescendo, né? Hoje você não tem como, talvez, competir com uma low cost, mas você tem como competir com academias que geram valor, geram mais valor, você pode ir para um... O que vocês acham? Que tipo de modelo de negócio hoje para o fitness encaixaria? Qualquer um deles, não pode ser pequeno ou grande. Eu acho que tem muita oportunidade ainda para estúdio, em pequenos grupos, que acho que tem uma chance de... a partir do momento que começa a enxergar como um negócio muito mais de hospitalidade, escassez de agenda, né? De rodar uma aula, você tem a dupla, trio, ou até 10, e você fazer uma aula com 5, você deixou 5 na mesa, 5 lugares na mesa, que não é a mesma dinâmica de você administrar a academia, né? Então, eu acho que o estúdio olha... a partir do momento que começa a ser gerido com esse olhar de mais claro de escassez, agenda, hospitalidade, tem um potencial grande. Tem algumas redes, né, que acho que já fazem isso, mas acho que tem muito potencial ainda que poderia ser explorado. E acho que ele tem um potencial de sociabilização muito forte, porque aí os pequenos grupos, para criar vínculo e um aluno cobrar outro, você não foi na aula ontem, né? Que coisa melhor para o estúdio ou para a academia do que um aluno cobrar outro. Por que você não foi ontem? Vê se vai na aula hoje ou amanhã, né? É verdade. Eu acho que tem um caminho ainda de amadurecimento grande. Então é um nicho especialmente para essa população mais velha, que eu acho que tem uma carência de chegar numa academia e se sentir um ET e ainda você perguntar, mas você não pensa, não, eu acho que eu preciso dar uma emagrecida antes de ir, que é um crime pra gente do mercado, né? Putz, se o cara não se sente bem, se ele acha que ele tem que emagrecer, tinha que ir imediatamente, lá ele vai emagrecer, se esse é o ponto, né? Não, vamos fazer estúdio então, vamos começar então são 9 blocos geralmente, né? A gente começa pela segmentação de clientes, né? Vamos pensar num estúdio 2026, quem que seria o cliente desse estúdio? A pergunta vem muito no sentido de focamos num tipo de público ou não? Ou é para todo mundo? Ou é pensando em longevidade, entendeu? Que eu tipo gosto de desse cliente? nicho de 60 a mais, mas não Então sei vamos criar o de 60 a mais. Então a gente pega a segmentação de cliente. Cliente ideal hoje para esse tipo de público. Eu 50 a mais, vamos baixar um pouquinho. Baixa um pouquinho? Baixa 60 a mais é muito? Não, porque... É porque ele tá quase nos 60, entendeu? Então não tá para ele ainda. Não, eu já tô daqui a alguns meses seria. Eu tô no evento, eu tô. Já no evento eu tô. Mas assim, não, porque eu acho que é o seguinte, eu vou justificar tecnicamente isso, porque para mim o que a gente olha como 60 hoje é o 40 de um tempo atrás, tá? Então, assim, eu acho que a abrangência maior, eu não sei se eu colocaria, não sei se eu colocaria a exposição 50 a mais, mas eu trabalharia estrategicamente para atender esse público. Não declarado. Não declarado, mas com um serviço em que... Ele vê um diferencial e vai lá. Para mim tem uma coisa muito importante quando a gente fala disso. Não é a idade cronológica que define, é o comportamento. Eu conheço pessoas que com 25 anos têm uma cabeça muito mais madura e muito mais próxima de conversar com pessoas de 60 do que um de 55. Então, essa pessoa vai se dar bem num ambiente como esse. Então, eu não coloca rótulo, não rotularia, primeira coisa. Tá? Mas eu trabalharia... Mas com foco em longevidade, que é para todo mundo. Exatamente. Porque daí você pega 30 a mais, na verdade. Exatamente. Sim, né? Então, acho que... E com a conscientização diferente agora, eu acho que isso faz muito sentido. Faz mais sentido. Tá? Então, segmentação de cliente nossa vai para o cliente ideal, aquele que busca longevidade. Exatamente. Que busca, né? É isso. Porque o maior erro, né, que está aqui, o maior erro hoje é tentar atender todo mundo. Então, é bom a gente ensiná-los a pensar num tipo de negócio que ele vai ter um... Sim. E a proposta de valor, então, seria o que o cliente realmente está comprando é essa questão de saber que daqui a 10, 5, 10, 15, 20 anos ele vai estar melhor do que ele está hoje.
Que ele vai estar melhor do que ele está hoje e que ele vai ter... eu vejo o cliente entrando numa academia ou num estúdio hoje e fazendo a sua inscrição, a sua adesão e pedindo intrinsecamente isso lá no subconsciente dele, pedindo assim, pelo amor de Deus, me ajuda a ficar. Pelo amor de Deus, me entrega, me convence a ter vontade de voltar no dia seguinte. E ele não fala isso explicitamente, mas isso está dentro do contexto do que a gente tem que entregar. Então, dentro do Canvas, eu acho que é fundamental a gente criar um ambiente para... Pertencimento e... Comunidade. E performance também. Sim, performance é gerar o resultado que ele precisa mas eu acho que de acordo com o objetivo. Não é alta performance. Não. Um pouquinho de performance já tá bom. Não, a performance, quando a gente fala em condicionamento físico, a gente está falando de performance. Tá? É a mesma coisa. É que a gente, na verdade, quando fala de performance, parece que é alta performance. Não. Performar de uma forma... Performar é sair daqui sadia. e ir para cá. Não é ir para cá. Não, é para ir para cá, sim, ó. Um pouquinho. É performance. É isso. Resultado baseado em performance. Show. Ó, bio, psico, socioafetivo. Exatamente. Biológica, psicológica, social e afetiva. Esse é um que ponto. Assim como tem a pessoa que quer, que você falou, ficar lá, né? Faça com que eu fique aqui, ela quer também estar dentro de uma comunidade, né? Tem muita gente que chega lá querendo fazer amizade, tá indo pra academia para conversar com alguém, porque as amigas da minha mãe, descobri, minha mãe ficava 2 horas na academia, não sabia o que estava acontecendo, cheguei lá, ela estava andando na esteira a 2 por hora, conversando com outras 4. É lógico. E era isso que fazia ela ficar na academia, entendeu? E mais um ponto, que a gente trabalha isso desde os anos 90, ó. Mais um ponto. Porque como eu falei, o foco sempre foi retenção e fidelização. Ambientes que favoreçam o relacionamento socioafetivo. Porque a sua mãe estava na esteira andando a 2, porque de repente está faltando uma salinha de estar com um cafezinho, com um suquinho, que é onde ela vai que tá ali tua que tem uma poltrona confortável. Exatamente. Então, por mais que seja um estúdio de pequeno porte, ou uma academia, não importa aí no caso, é um estúdio, um ambiente que gere valor para favorecer, para fomentar o relacionamento. Perfeito. E aí a gente cai para canais, como que esse negócio encontra os clientes, né? Hoje, lá na consultoria de vocês chegam a comentar sobre isso? Vocês falam sobre isso? O tempo todo. Fora Instagram, que seria o básico aqui, seria investir em ads, Instagram e tal. O que sai disso? Cara, dependendo do posicionamento, é assim, né? Dependendo do posicionamento e do perfil, academias que a gente tem um público mais maduro mesmo, né? E é interessante, uma curiosidade, a gente tem uma rede que tem 60 unidades em Minas Gerais. Você tem a unidade do centro, do bairro X, que tem um perfil de público. Você tem uma unidade lá numa cidade interior que tem um perfil totalmente diferente, de faixa etária, de comportamento. Olha que desafio de gestão, na rede é difícil, né? Não, eu tenho que definir o perfil do líder para ir para lá, é diferente. Total. O perfil do professor que vai atender é diferente. Entendeu? Às vezes o professor que trabalha... Às vezes não, na maioria dos casos. Né? Qual é o perfil do público que frequenta à tarde e qual é o perfil do público que frequenta à noite? Eu tenho que adequar. Então, hoje muita gente não consegue, nem pensa nisso. Por quê? Porque o cara não tem um programa de recurso humano profissionalizado. Entendeu? O ideal é que fosse, né? Pra falar a verdade, isso é um ponto fundamental para você acertar. Mas para você encontrar cliente hoje, então, além de mídia, você tem que encontrar uma forma de construção de comunidade e que daí a boca a boca começa a gerar e vem. Seria isso, basicamente? Um dos pilares mais importantes. Ainda é o tradicional boca a boca. E o falar com o teu cliente toda vez que você pode, né? Porque, na verdade, eu não sei se o pessoal usa muito o WhatsApp para isso, como se fosse até agora com a gente, de IA, agora você mexe lá. Não, total. Vai embora. A gente constrói, são dois formais e um informal. A academia tem um relacionamento formal comercial e a gente não mistura o comercial com o relacional. Tá? Quem faz o relacional? Os professores. Quem faz o comercial? Os consultores, os vendedores, os recepcionistas. Não mistura a bola. E aí, às vezes, os professores também têm os informais. Aquele cara que dá aula de coletivas que tem aquele grupo de WhatsApp informal que ele manda as mensagens. Mas eu vou dar aula aí, tal, vem.
tal. Esse senso de comunidade a gente estimula. É isso já vai para o quadrante 4, que é relacionamento com o cliente, na verdade, né? Como faz esse aluno continuar. E aí você tem a parte até o onboarding, né? O onboarding já é super importantíssimo. Grupos, acompanhamento, eventos, desafio. Você cria um monte de experiência. Ali tem o CRM, que você tem que trabalhar o CRM de uma forma muito bem construída, né? Aí entra uma coisa legal do CRM que você falou. Por exemplo, a gente tem uma metodologia X, que eu não vou entrar em detalhe aqui, que é mais complexa, mas assim, com base na frequência dos alunos, a gente segmenta esses alunos em grupos, em 4 grupos, com base no histórico dos últimos 30, 60, 90 dias de frequência dos alunos, eu classifico esse cara em 4 grupos. E para cada grupo, a gente tem um tipo de abordagem para trazer ele de volta. Que legal. Então, isso é dinâmico e constante, cara. É isso aí, porque o segredo está aí. Você tem que falar com a tua base todo santo dia, ou toda a oportunidade que você tiver. Não, e se o cara se ele deixou de frequentar, na hora você já sentimos tua falta. E o sistema já apita. Então agora vamos para fontes de receita, né? Como esse negócio ganha dinheiro. E aí a gente falou mensalidade, personal, recovery, que o pessoal talvez ainda não trabalha. Recover é a grande sensação, né? Suplemento, dá para ganhar dinheiro com suplemento um estúdio hoje? Eu acho que estúdio... Como complemento, talvez, mas complemento, acho que agrega valor, mas não acho que é receita... Não é receita importante, recorrente, no meu entendimento. É preferível até ter um parceiro, no meu entendimento, para gerar valor e tal. O estúdio, então, o dinheiro vem mais de mensalidade, personal, recovery. O recovery eu acho que serviços extras que você pode criar. Eu acho que tem várias coisas que podem agregar valor num estúdio, que são serviços de estética. Tá? Alguns serviços de estética cabem bem no processo. Eu acho bem legal. E o recurso principal, o que realmente sustenta o negócio? Marca, localização, professor, comunidade, tecnologia, tudo aquilo que a gente já vem falando. Primeiro ponto, sem dúvida, é localização. Localização. Ponto. Se não tiver localização boa, o negócio... É assim, são três pilares básicos: localização, infraestrutura e a gestão. Tá? Quando a localização é muito boa, a infraestrutura é muito boa e a gestão é muito boa, o negócio é um sucesso. Pode ter o concorrente que for do lado, o negócio é um sucesso. Beleza? Quando a localização é ruim, você tem que compensar na infraestrutura e compensar muito na gestão. O cara desviar do caminho, chegar lá. A questão é a seguinte: olhando os três pilares, sempre que um deles é mais fraco, você tem que compensar nos outros 2. Só que tem um problema aí. O que você tem que compensar muito mais nos outros 2 quando a localização é ruim. Então, quando a gestão é mais ou menos, a localização e a infraestrutura compensa. Entendeu? Agora, quando a localização é um problema... tem que ser o master do master nas outras 2. Eu já vi negócios que, assim, que se sustentam mais ou menos assim, e negócios que fecharam porque realmente a localização não era boa. Caramba, legal. Bom, atividade-chave, o que precisa acontecer todos os dias para o negócio funcionar, isso a gente já falou aqui várias vezes, a questão de retenção, atendimento, vendas, questão de comunidade, relacionamento, geração de experiência, né, dentro do espaço. E parceria principal seria influencer local, regional, seria nutricionista, que dependendo do segmento, na academia usa pouco, né, esse vínculo com o nutricionista ainda, né? Usa pouco, sim, mas as academias premium que têm esse serviço bem estabelecido por causa até do posicionamento. Mas eu acho que o ponto aí... repete a pergunta, deixa eu só... Quem ajuda esse ecossistema a crescer? As parcerias principais que o estúdio... Eu vejo assim... o ponto principal aí, no meu entendimento... a gente falou da localização, mas eu vejo que o negócio ele depende do boca a boca que está sendo entregue lá dentro. Para mim, a entrega lá de dentro que vai fazer a coisa acontecer. Para um estúdio, o influenciador é importante, tem que estar alinhado com o perfil e com o posicionamento. Porque tinha muito isso, né, do influenciador querer treinar no teu espaço só para tirar foto, fazer conteúdo. Então, vale a pena? Não são todos, né? Então, aí você tem que alinhar o posicionamento. Para mim, o ponto aí,
eu diria que é um alinhamento de posicionamento estratégico, sabe? Porque eu vejo muita gente errando no mercado no posicionamento. Dá para fazer esse paralelo para o evento, né? A gente conversa sobre, faz sentido levar um influenciador tal que tem centenas de milhões. A gente fala, putz, para o nosso evento que é negócio, geração de negócio, não sei se faz tanto sentido. Às vezes alguns micro-influenciadores são mais estratégicos. Então depende, né? Depende. Não tem uma resposta que atende todos. E a parte de estrutura de custo, só para deixar claro, o mais pesado, de acordo com o que vocês veem aí de todas as academias, é a questão do aluguel. Qual que gera mais impacto financeiro em termos de custos de uma academia? As principais custos, despesas, folha de pagamento e ocupação, que é o aluguel. Então eu chamo de ocupação, que aí você coloca a folha de pagamento em primeiro lugar e a ocupação em segundo lugar. Tá. O estúdio às vezes é o dono e com sócios que fazem, mas enfim. Exato. Então vamos lá, agora para fechar, a gente sabe que empreender não é fácil, né? Principalmente no Brasil. Porém, eu sempre dou graças a Deus que eu estou no Brasil que tem 240 milhões de pessoas. Eu poderia estar, como eu falei, numa Bolívia que tem 10 milhões, 5 milhões, 8 milhões, e a gente teria um mercado muito menor. Então, com todas as dificuldades que a gente tem aqui de impostos, política, tudo... o tal do ainda bem que, né? Ainda bem que estamos no Brasil. Para qualquer coisa ruim dá para ter um ainda bem. Exato. E eu queria aproveitar isso para terminar com a frase da Cora Coralina, que eu achei sensacional, que você mencionou recentemente. Você lembra dela, não? Ou quer que eu não sei se eu vou lembrar literal, mas a ideia é basicamente... por mais incerto que seja o caminho, tem algum momento que você tem que decidir e acreditar naquilo que você decidiu. Mas a frase dela é bem melhor do que a minha. Não, mas é isso, que é assim, vou até ler aqui pra gente, que eu achei sensacional essa frase, que é: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. E aquilo que a gente vem falando desde lá do início, que o empreendedor, no final das contas, ele nada mais é do que um decisor. Sim. E aí ele tem que sempre balancear a emoção com razão para que ele não dê o tiro errado. E o empreendedor, a vida toda dele vai ser decisão e nunca vai acabar. Então, se o cara cansou de tomar decisão, ele tem que sair e virar... Não, e sempre vai ter uma dose de emoção, né? A gente tenta ser 100% racional, mas ninguém consegue. Eu acho que você sempre administra isso. É o equilíbrio. Não existe 100% razão, né? Show, pessoal. Obrigado mais uma vez. Foi muito bacana estar com vocês aqui. A gente, com certeza, o pessoal vai aprender muito com tudo que foi trocado. Agradeço por compartilhar o conhecimento. É um prazer grande. Nos vemos em breve aí nas feiras, na Fitness, e tamo junto. Obrigado, tá? Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigadão. Obrigadão. Show de bola. Obrigado. Obrigado. Obrigado.